Boa noite, gente. Graça e paz. Deus abençoe a todos vocês. Mais uma live. Hoje o tema é Processo da Salvação, com a participação especial do meu amigo professor Marcos Henrique, teólogo, né? O Marcos ele que fez parte do nosso curso de teologia, realizado pela Atos 2, e hoje vai estar aqui com a gente, falando um assunto muito importante sobre salvação, gente. Muita gente, muitas pessoas têm dúvidas com respeito a esse assunto, né? Inclusive uma pergunta que eu quero deixar aqui, ó, para vocês, ó. É, ó, uma pergunta muito frequente, essa aqui, ó. Ó, vou deixar ela salva aqui já, ó, fixada aqui para vocês. Aqui, ó. Essa pergunta as pessoas fazem direto, né? Muita gente. Tem como perder a salvação? E a live de hoje vai falar sobre esse assunto muito importante, o processo da salvação, tá? Boa noite para vocês que colocaram aqui, ó. É, boa noite, eu não consegui ver, já subiu já. Boa noite a todos vocês. Vou pedir uma coisa para você, gente. Compartilhe com seus amigos e contatos essa live, tá? Clique nesse aviãozinho aqui, ó. Se vocês clicarem nesse aviãozinho, vai abrir uma lista, marque essas pessoas e todas elas vão receber a live agora. Isso, todas elas. E não esqueçam de darem likes aqui, né? Essas curtidas que vocês dão aqui ajudam muito, tá? Bom, gente, eu vou deixar, como eu sempre faço, aqui os comentários abertos para vocês, tá? Para vocês comentarem à vontade, para vocês perguntarem, tá bom? E na medida, né, da live a gente vai respondendo. Embora nós já temos aqui uma pauta, né? O tema é processo da salvação, né? O professor Marcos ele vai aqui abordar com vocês também os 5 pontos da graça, né? Os 5 pontos da graça, muito bacana, gente. Essa live aqui vai ser daquelas, tá? Eu falo para vocês porque é um assunto, quando a gente fala sobre salvação, é um dos assuntos mais buscados, né? Eu particularmente, as pessoas que me procuram, muitas com dúvidas sobre salvação. Principalmente aqueles que saíram, né? Aqueles que vieram do neopentecostal e hoje estão debaixo da graça, hoje estão conhecendo o evangelho da graça. Então, né, no início há um grande conflito, como eu tive esse conflito, tá? Sobre salvação, né? Se tem como o crente perder a salvação, como funciona isso. Então, eu vou chamar aqui o professor Marcos, tá? Eu já entrei aqui hoje um pouquinho atrasado, entrei era 8h04, mas o tripé, as coisas aqui, a iluminação, para ficar bacana para vocês, tá? Marcos, eu vi que você já está aí. Opa, aí. E aí, meu amigo, tudo bem? Boa noite. Graça e paz. Tudo bem? Correria, viu? Aqui tá uma correria daquelas, mas Deus tem abençoado, graças a Deus. Imagina essa correria, você não para também, né? Aula para cá, aula para lá. É, foi verdade. É muito ocupado, Marcos. Mas também, né? Deus tem dado conhecimento, sabedoria, e tem que. Aí vai compartilhando, né? Sim, sim. Ô, Marcos, então, meu amigo, esse tema é muito bacana. Hoje eu estava lendo sobre, né? E, e assim, eu deixei essa pergunta, Marcos, você sabe que muita gente é a mais. A pergunta mais frequente é essa aí, né? É, tem, como tem como perder a salvação? É a mais comum. Como o assunto é sobre salvação, né? Você vai abordar aí. Essa pergunta vai ser respondida ao longo da live, né, Marcos? Sim. Uhum. É, é. Tá tranquilo.
Com certeza tá sem áudio do Marcos. E... Não. Aqui para Fala, pastor. mim tá ok, gente. Tá. Graças a Mais alguém tá sem Deus. áudio além do Jefferson aí? O Jefferson, Mas como é que tá aí do outro lado? Marcos tá sem áudio. Ah, gente, para mim tá ok aqui. Que Eu tô ouvindo, bênção, legal. que bênção. Não, para. E aí, melhoraram para Encaixar vocês? quinta-feira Aí, para ó, Gabi conseguir Silva essa colocou quinta, né? sim. A outra Quem também acho que mais, não pessoal? queria, não. Tem que ser Se outra pessoa essa. dizer que sabe, agora sim. Ah, beleza, Marcos. Agora sim, ok. É, sim. É, para poder servir Agora, melhor, né? hum, duas pessoas disseram que estão ouvindo, outras duas disseram que não. Quem mais está ouvindo? Beleza. Então você sai e entra novamente. É a mais. Beleza. Vamos lá. Bom, gente, bom que o professor Marcos vai voltar. Alguns não estavam ouvindo ele. E vou chamá-lo novamente. Enquanto isso, que sabe o que vocês podem fazer? Compartilhar. Vocês podem compartilhar com amigos e contatos dessa live. Ó, gente, vai ser daquelas, hein? Live muito boa, tenho certeza. Tá? Vamos lá, chamei ele novamente. Aí eu queria que vocês. Sai daí, está na. Aí. Aí. Isso. Agora. Agora sim. Bom, vocês estão ouvindo, gente? Eu estou ouvindo aqui ele. Eu estou ouvindo ele normalmente. Jeff, que tinha falado que não estava ouvindo, Pierre, o, o Petrônio. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão ouvindo o Marcos? Não. Não, não. Opa! Estranho. Deixa eu ver se alguma coisa aqui. O Eric está ouvindo. Agora sim. É. Você tá de fone ou não, Marcos? Ou tá normal? Sim. A Edilene também está ouvindo. Então, gente, eu acredito que vocês que não estão ouvindo, o meu áudio está falhando. O meu está falhando o áudio e imagem. Max, se você colocar o fone, eu acho que. Vamos ver se vai melhorar? Será? Tá. Uhum. Mas se não der, eu acho que algumas pessoas estão ouvindo. Eu acredito que seja a internet, alguma coisa. É porque a live vai ser muito boa, gente. A live, a live vai ser boa. Não. Aham. Gente, O peraí. quê? Aí, a Ah, Aline tá me ajudando aqui para ver no Daline? se é o som. Ok, Agora tá dando para ouvir? pode ser. Então tá bom. Quer ver? Ó, eu vou ela, se Tá me ela, ouvindo? já vou mandar o Dando convite para ouvir para aí? ela aqui. Sim, é a Aline Fernandes, né? Aline, Confirme vamos aí se dá ver para se vai ouvir. aparecer para mim aqui. Apareceu. Mandei para ela aí. Beleza? A Steph colocou, Ouvindo? agora melhorou, agora está Estão bom. ouvindo? Enviei. Enviei para ela aí. Pode ser Olha aí, alguma pastor, coisa do está celular, alguma bloqueando coisa. É alguma porque a coisa para live vai ser saída de daquela. som. O Edson falou que está ouvindo. Vai ser Falaram que boa. está ouvindo Gente, enquanto isso, também. É, compartilhem pode aí, ser ó, com algum. amigos e contatos. Aproveita esse atrasozinho aí Estão da ouvindo? live. Vamos compartilhar. Vamos fazer com que Não, outras eu estou pessoas sem fone. Deixa eu recebam. ver se com o fone vai reconhecer aqui. Qualquer coisa eu. E agora, chegou? Convidei novamente. Convidar a Aline. Se não chegar, pode enviar para mim o convite dela. Não sei se Boa ele noite. vai reconhecer o Eu fone, não não. tenho Pix para O jogar celular com tem que ser o vocês, não. fone dele. Está na live errada. Não. O Hélio colocou, eu estou escutando perfeitamente. No fone não funciona, não. Ó, É por causa disso.
O fone acho que não vai Sim, funcionar, não. ok. Consegue mandar? Algumas pessoas estão Manda ouvindo, outras para não. minha esposa, Então, pastor. aceitar. O senhor consegue? Aceitei de novo. Manda no dela. Talvez pode ser celular, não sei. Dela é Hum. mais avançado. Espera aí, deixa eu... Aí, agora sim. Aí tem que ver. Aí deixa eu trocar aqui. Aí pode, Manda aí para ela que eu substituo aqui. pode desligar os. Agora foi? Isso, foi. Quiser Isso. desligar o Manda aí para... seu, aí. Desligou o meu Agora aqui ficou agora. melhor, viu, Marcos? O áudio melhorou aqui. Qualidade, tá vendo? Telefone de qualidade é o da esposa. A esposa ficou melhor, né? É. Ai, meu Deus do céu. Agora melhorou. Foi agora, aí o pessoal colocou. Foi agora. Agora melhorou sim. Então tá bom. Então agora vai, é por causa do celular mesmo. Sim. Tava usando o meu, que é de costume, mas o dela é um pouco melhor. Deixa eu ajeitar aqui para me poder aparecer um pouco Agora mais ficou aqui. top, o Jefferson colocou. Agora ficou top. Aí, ó. Então agora a gente Beleza. segue. Marcos, então, essa pergunta que eu fixei aí, ó, tem como perder a salvação? É uma pergunta mais comum quando a gente toca no assunto sobre salvação, né? Só que eu sei que Sim. você vai responder isso aí a live inteira, porque responder assim, tem como perder a salvação? A resposta, não. Mas por que não, né? Aí vem a live inteira, né? Essas são as questões, né? Agora à tarde entraram até alguns alunos meus aí, pastor, aprendiz adolescente, ó. Entraram? Tava comentando com eles, tava comentando com alguns deles que eu ia falar sobre isso, né? Aí teve um que ele até falou assim, professor, mas como é que fica essa questão da perda da salvação, né? Falei, esse é um dos pontos mais questionados quando se fala sobre o processo da salvação. Nós vamos falar sobre isso ao longo da live. Tá, ok. Marcos, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir os comentários, na hora que você estiver falando eu vou fechar, tá? Para não ficar em cima aí do seu rosto aí. Bom, Marcos, processo da salvação, né? Muitos ensinam já, né, em cima dessa pergunta, que a salvação vem pelo mérito, né? Pelas obras. Eu, por muito tempo, acreditei nisso, inclusive até ensinei isso para as pessoas, até preguei isso por muitos anos, que elas tinham que fazer por onde merecer a salvação, por onde elas tinham que fazer algo para receber a salvação, né? Aonde nós também fazíamos o seguinte: quantas vezes eu falava assim, você que perdeu a certeza da salvação, vem aqui na frente. Você que perdeu a certeza da salvação, vem aqui na frente. Você que não tem certeza da sua salvação, vem aqui na frente. Por várias vezes eu fiz isso. Justamente porque eu aprendi errado e ensinava errado. Sim. A questão é quando surge isso, né, pastor? Porque, assim, se nós olharmos para a história da igreja, a crença de perda da salvação, ela é uma crença muito recente. Quando os apóstolos eles morrem, o que os apóstolos eles ensinavam, então nós temos um conjunto de ensinos dos apóstolos que chama Didaquê, que é o que tem de mais antigo depois da Bíblia, né? Não é um livro inspirado, mas são comentários sobre como aquelas primeiras comunidades cristãs elas viviam. E não existem nos registros da história da igreja ensinamentos de perda de salvação. Então, talvez a primeira questão seria entender assim, a partir de quando que os cristãos começaram a crer, né, que salvação se perde? Isso é muito interessante, Marcos, porque na Bíblia pode até dar, algumas pessoas falam assim, dá margem, né, para isso, mas tem muito mais margem para a segurança na salvação do que para a perda da salvação, né? Marcos, agora, o processo da salvação, como seria? Coloquei o tema. Então, quando nós falamos do processo em si, né? Quando nós falamos sobre o processo da salvação, aí nós estamos falando de uma questão teológica, né? Eu estou até com um livro aqui, ó. Sim. Vou tapar o nome do autor para depois não dar problema, viu, pastor? Tá. Sei que só pode ter problema, hein? Esse aqui, ó. A Libertação da Teologia. Conhece, pastor? Conheço. Conhece. Conheço. Em livros como esses, vai falar que a teologia ela não é importante, que nós temos que nos libertar dela. Só que, para entendermos o processo da salvação, nós vamos ter que trazer a base teológica. Sim. Somente com a teologia que nós conseguimos explicar esse processo. Porque a Bíblia ela é um livro só, né, composto por um monte de livros. Por isso que a gente tem biblioteca, né, de onde vem o termo biblioteca, a ideia de um conjunto de vários livros. E os autores, eles não falam assim, o processo da salvação é esse.
Eles vão simplesmente escorrer sobre os ensinamentos de Cristo, pensando no Novo Testamento, e os ensinamentos a respeito do povo de Israel, as profecias no Antigo. E quando a teologia ela surge, os teólogos, que são aqueles que estudam o texto bíblico, eles começam a questionar como que nós vamos explicar para as pessoas como que se dá a salvação. Como que nós vamos explicar para a pessoa o que acontece depois que ela está salva. E como que nós vamos explicar para essa pessoa como que vai ser um dia lá no paraíso, quando ela chegar no reino dos céus. E aí surge a ideia de um processo da salvação. Então, uma ideia teológica, né? Porque talvez a pessoa ela vai procurar na Bíblia e falar assim, olha só, o pastor Joel está fazendo live coisa que não está na Bíblia, não está escrito processo de salvação na Bíblia. Que acontece isso, não acontece, pastor? Porque quando você fala processo de salvação, quem, né, vem daquela linha que a gente estava, né, neopentecostal, já associa o processo de libertação, que eles falam, né? Que existe um processo para a pessoa se libertar. Então, assim, aí, processo da salvação, quando você falou o tema, eu falei assim, isso vai despertar muita curiosidade, a gente vai, como assim? Então, para ser salvo, eu preciso ter um processo para eu receber a salvação, mas, na verdade, o processo é um termo teológico que é uma visão geral, né, Marcos, de tudo. Isso. E nem é uma visão muito conflitante, não, porque, assim, eu vou falar no decorrer da live sobre duas linhas famosas, né, o calvinismo e o arminianismo, mas sem ser muito teológico e cansativo, e as duas linhas, tradicionalmente, elas acreditam nesse processo. A mecânica, como que isso acontece, é que vem aí as divergências. Eu sempre falo que para ser evangélico, você tem que acreditar nesse processo. Se você não acredita nesse processo, é bom você questionar um pouquinho a sua crença evangélica. Boa. É importante a gente pesquisar isso, então, né? Por mais que as pessoas até falem de Jesus lá, né? Ou digam que estão pregando o evangelho. Mas se eles não acreditam nessa ação, porque esse processo é uma ação do próprio Deus na vida do crente. Se eles não acreditam que existem essas ações de forma processual, logo eu não posso ser considerado crente evangélico. É muito importante pensar nisso. O que vai ser dito agora, ouça com atenção, gente. O que vai ser falado agora são... podemos colocar, né, os pontos principais, né, Marcos, da doutrina da salvação. Se a pessoa que se diz evangélico não crê nesses pontos, ela tem que rever se realmente ela é. Porque se ela não crê, já mostra que não é. Porque como eu vou ser salvo se eu não creio naquilo que é a doutrina, aquilo que está dentro da doutrina, né? Então, gente, ouça com atenção isso. Marcos, vou deixar você à vontade. Eu vou abrir nos comentários aqui, tá? E fica à vontade. Tá ótimo. Aí nós começamos pela condição humana, né? Que para mim falar sobre o processo em si, nós precisamos entender salvar quem? Quem que precisa ser salvo, né? Quem é essa pessoa que precisa ser salvo? Se nós estamos falando das pessoas serem salvas, qual que é a condição do homem? Aí eu vou falar textos rápidos, mas depois eu mando para o pastor, porque como são muitos textos, não dá para ficar parando, vamos abrir, né? Mas está tudo bem desenhadinho, ó, em post-its aqui, ó, os textos, para ficar mais fácil de acompanhar, né? E aí, tem um texto famoso, o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo, ao longo da carta aos Romanos, ele vai falar sobre quem é o homem. Ele começa no capítulo 1 falando quem é o homem. Capítulo 2 e 3, ele vai falar sobre a condição do homem. Do 4 até o 6, ele vai mostrar um pouco como o pecado ele se estendeu na vida desse homem, e até o final vai falar sobre salvação. Então, é uma carta muito importante para entendermos que a salvação ela depende de um processo: justificação e santificação. Então, duas palavras importantes aí. A salvação ela depende de um processo: justificação e santificação. E tem um terceiro que eu vou falar depois. Lá no texto de Romanos 3, 23, está escrito que porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Esse versículo, prestem bastante atenção. Se você nunca escutou na sua igreja, num culto de doutrina, num culto de ensino, de adoração, esse versículo e o contexto dele sendo pregados, tome muito cuidado. Muito provavelmente você não está numa igreja evangélica. Por mais que pareça ser tendencioso e forte, né?
afirmação, mas é uma afirmação bíblica. Se você nunca escutou sobre isso, a sua condição humana de alguém que pecou está destituído da glória de Deus. O que quer dizer isso? Está morto. Morto. E aí outros textos vão complementar um pouco mais isso quando eu for falar. Então, se eu estou destituído da glória de Deus, e se todos pecaram, logo eu não sou justo. Esse é o primeiro ponto. Então, por que começa o processo com a justificação? Porque nós somos injustos. Todos nós somos injustos. Porque todos nós pecamos. E aqui o todos é todos mesmo, né, pastor? Porque tem gente que fala assim, mas será que esse todos aqui não está falando a partir de uma determinada fase que a pessoa entra ali no período da adolescência? Eu que já trabalhei com público de criança até adulto, né? Eu sempre falo que o pecado, basta você observar o ser humano para você perceber que o ser humano ele peca desde que nasce. Verdade. Esse é um outro mito, né? A criança não tem pecado. Esse é um outro mito que foi criado e difundido aí por muito tempo. Então, todos aqui é um termo grego para falar de todos mesmo, a totalidade, completude. Todos pecaram. Os destituídos dá uma ideia de estão separados. Estão separados da glória de Deus. A glória dá uma ideia de presença. Então, todos pecaram, porque todos pecaram, estão separados da presença de Deus. O pecado faz isso. Ele nos separa. E essa separação, ela equipara a morte. O próprio apóstolo Paulo, em um outro texto, ele vai dizer, lá em Romanos 6, 23, ele vai falar que o salário do pecado é a morte, né? Então, como todos pecamos, todos morremos. E a morte é essa separação de Deus. Logo, somos injustos. Então, primeiro ponto. Sim. Marcos, esse versículo, Romanos 13, verso... Romanos 3, 23, que é o que todos pecaram. E logo em sequência do salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. O livro de Romanos inteiro vai trazer a mesma lógica, né? Para falar sobre a justificação pela fé. Aproveitar que você tocou no assunto aí de criança, né? Que muitos acreditam, né, que criança não tem pecado. E é mentira. Que se todos nós, como está escrito, pecamos, né, herdamos a natureza de Adão, então já nascemos no pecado, já nascemos com o pecado, né? Porque tem gente que olha para a criança, vê, né, aquele jeitinho, tal, aquela coisinha fofinha, mas tem uma natureza pecaminosa ali, né? Sim, ainda que a criança, pastor, ela não racionalize sobre o que ela está fazendo, né? O questionamento que muitos fazem é assim, mas a criança ela ainda não tem consciência do que ela está fazendo. O bebezinho lá, ele não tem consciência do ato dele, né? E esse pensamento, ele começou a ser questionado por essa pessoa aqui, ó, Agostinho. O livro está aparecendo bem aí, pastor? Agora, dá para ver que é Agostinho, Confissões. Aparece, né? Confissões, então, Confissões de Agostinho. Agostinho foi um dos primeiros pais da igreja, pai porque ele deu sequência depois dos apóstolos, né? E Agostinho, ele começa a questionar um pensamento que estava surgindo fora do cristianismo, que era de uma linha herética, eles já eram considerados como hereges, né? E era a ideia de que o homem era bom. Então, Agostinho começa a questionar essa ideia. Os maniqueístas que vem de Mani, que é o líder deles, né? Falava que o homem era bom. E ele trazia uma outra ideia, que existia um Deus bom e um Deus ruim. O Deus do Antigo Testamento ruim e o Deus do Novo Testamento bom. Então, pensamentos como esse começam a ser combatidos. E vai um pensamento que ele existe até hoje, que é mais poderoso ainda, que é de um monge chamado Pelágio. Pelágio vai dizer que há poder no homem para se salvar. O homem não é tão mau assim. Há poder no homem para se salvar. Ou seja, totalmente contra, né, todo o plano de Deus, né? Porque se o homem tem o poder de se salvar, não faz sentido o que Cristo fez, todo o plano de Deus para nós. E a morte na cruz seria em vão, né? E Agostinho escreve esse livro Confissões falando sobre a sua conversão. Então ele vai dizer algumas coisas interessantes sobre o pecado, né? Ele vai lá em Gênesis 3. Gênesis 3 é um outro texto importantíssimo para entendermos a entrada do pecado no mundo através da figura de Adão, de Eva. E o apóstolo Paulo vai dizer em diversas suas cartas, mas sobretudo nessa carta aos Romanos, que quando Adão pecou, ele como nosso representante, nós estávamos em Adão, como descendência de Adão.
Então, por isso que todos Uhum. pecamos em Adão. Alguns dizem assim, se eu estivesse no lugar de Adão, se eu estivesse no lugar de Nós Eva, estávamos eu lá. não Nós pecaria. estávamos lá. Mas hoje ela peca, ou seja, né? Então já não dá para justificar tanto assim. Né? Verdade. Se ela fizer uma lista de pecados que ela não vai pecar, ela vai cair em um e Uhum. outro desses Uhum. pecados. Então a questão é que eles, como nossos descendentes, nossos representantes, sobretudo a figura de Adão, né? Sim, Que é a quem foi dada a comissão ali, ele que era a figura representativa. sim. Nós pecamos em Uhum. Adão. Então, esse pecado, a escolha de Adão, eu estava dando uma aula outro dia, pastor, falando sobre o fundamento do Antigo Testamento, Sim. né? Aí sempre estava brincando com os alunos lá, que falou para eles não tomarem da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas poucas pessoas param para pensar que não falou nada da árvore da Verdade. vida, né? Verdade. E algo muito mais precioso que era a árvore da vida, que aí alguns vão teologizar em cima, falando que era o que fazia com que eles tivessem vitalidade, Uhum. né? E que tivessem uma Uhum. saúde, uma vida em si. E eles abrem mão da árvore da vida A para optar árvore do pela árvore do conhecimento. conhecimento do bem e do mal. A partir desse momento, entra o pecado, a partir desse momento, entra a Uhum. morte. Eles vão perceber que eles estavam nus, antes eles não tinham a ideia disso, a pureza Uhum. era algo que reinava ali por onde eles estavam, e nós estávamos lá, como descendência deles. Por isso que todos nós pecamos, por isso que todos nós estamos destituídos. E o pecado dessa escolha de querer ser igual a Deus, que é importante falar sobre esse Uhum. pecado, que é o que Agostinho vai trabalhar nesse livro, né? Ele vai considerar como um dos piores pecados, é o pecado do orgulho. Uhum. Quando a serpente traz o questionamento para a mulher, né? Porque se você comer, os Nossa, olhos vão se abrir e você vai ser igual a Deus. Eu quero ocupar o lugar de Deus. Eu sempre falo que um dos piores pecados, né? A Bíblia traz essa Uhum. ideia do orgulho. Quão perigoso o orgulho é. É o orgulho. Eu não estou feliz com aquilo que Deus fez para mim, com os planos e projetos que Deus tem para mim. Eu me iro contra Deus, eu revolto contra Deus, eu me encho de orgulho e eu Uhum. começo a servir a mim mesmo. Verdade. Então, esse pecado, aí alguns vão dizer que é o pecado raiz, né? E vai trazer um termo que tem base em Agostinho, que é a ideia de pecado original. O pecado original não é porque os outros são Uhum. falsos, não, né? É porque é o que deu Da origem. origem. Desse pecado, Sim. dessa escolha de Adão, outros pecados, eles vão surgir. Então, todos nós, todos, estamos nessa De condição. pecadores. Pecadores. Desde a criança até a pessoa de mais tenra, de mais velha Uhum. idade, né? Então, Marcos, primeiro ponto aí, a justificação, né? Justificação. Embora você apontou mais a questão sobre a nossa natureza, né? Somos injustos e somos justificados em Cristo, né? Por isso que Isso. pode tocar. E aí eu vou linkar com os pontos, Sim. né? Eu vou falar dos pontos Mas dos pontos da graça. o primeiro ponto é exatamente o que você falou, porque assim, salvar quem, né, Marcos? Salvar quem? Né? A gente vai falar de salvação, Só mas salvo perdido, né, pastor? exatamente. Eu não estou perdido, né? Exato, Para que eu vou ser exato. salvo? Porque se a pessoa ela não entender isso, reconhecer a sua insignificância, o seu pecado, sua natureza, que tem gente que se acha bom mesmo, tem gente que se acha que eu não preciso de Deus, eu não preciso disso, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou assim, assim, assado. Ou seja, eu não preciso de salvação. E a gente sabe que só a salvação para quem está perdido, ou para quem se vê perdido, né, Marcos? Sim, e isso é muito importante, porque assim, se eu era totalmente injusto, e se eu estava destituído dessa glória de Deus, dessa salvação, logo eu não posso ter sido salvo por algo que eu tenha feito, Muito, porque muito eu era bacana. injusto, totalmente separado de Uhum, Deus. Não tem como ter partido sim, de mim, porque eu não tinha sim, condições nenhuma, né? E o texto deixa todos. claro, todos pecaram, estão distanciados, desgarrados dessa glória de Deus. Uhum. Ou seja, fomos separados de Deus por conta do pecado. Bom, sabemos, Marcos, que Deus, na sua infinita misericórdia, ele quer reaproximar novamente o homem, né? Sim, aí a gente começa a entrar na importância da justificação, né? Sim. Todos somos injustos. O único justo
Cristo Jesus, que foi prometido desde o Antigo Testamento, se manifesta no Novo Testamento e age na vida daqueles que creem hoje, né? Então, a condição para ser salvo é Cristo alcançar os nossos corações. Então, essa é a condição para ser salvo. Não é eu fazer algo para que eu seja alcançado, mas é Cristo alcançar o meu coração. E aí tem um ponto importante, né? Ó, o Flávio colocou aí, pastor, que é que eu ia começar a falar aqui agora, quando a gente começa a falar dos pontos da graça, depravação total. Depravação total. Então, justificação é um processo de sermos justificados porque somos injustos, precisamos ser justificados porque somos completamente depravados. Exato. Desde a criança até a pessoa de idade mais avançada. Aproveitando essa pergunta do Flávio, muito boa, né? Já entrando nesse assunto da depravação, hoje eu já recebi uma pergunta como essa, por isso que eu vou comentar com você. Tem gente que fala assim, eu sou justo, está escrito que o justo viverá pela fé, a Bíblia cita muito o justo, o justo, o justo. Mas a gente sabe que tem gente que leva isso justamente no ponto que você tocou, né? No caso do orgulho, né? Eu sou uma pessoa de fé, eu obedeço a Deus, Deus não vai deixar um justo ser envergonhado. Eu já vi gente falar assim, olha, você está brincando com o justo. Eu queria que... Você vai entrar nesse assunto agora, mas eu acho bacana também falar sobre isso, porque a gente confunde quando a Bíblia cita o justo, né? E aí é importante entender justo mediante o quê, né? Nós fomos justificados mediante o sangue de Cristo Jesus. Exatamente. Tem o pastor Jeremias, né? Mas eu gosto de brincar, né? Santo pecador, Santo né? pecador. Nós somos santos pecadores. Santos né? pecadores. Porque a condição de pecador, nós não somos mais escravos do pecado, mas a condição de pecador, ela continua existindo. Então, sou um santo pecador, sou justificado pelo sangue de Cristo Jesus. E aí, quando eu continuar falando das ações, nós vamos entender um pouco melhor. Porque tem gente que fala assim, eu fui justificado, né? Então agora pronto, posso fazer o que eu quiser da minha vida. Aí eu questiono, será que você foi justificado mesmo? Porque se você está querendo, está fazendo o que você quer da sua vida, talvez você tenha se justificado, né? Não tenha sido o sangue de Cristo que tenha se justificado. Boa. Olha que legal ponto. Aí, eu gostei, Marcos. A pessoa fala, então, agora eu estou justificado, vou fazer o que eu quiser, vou viver, né? Do jeito que eu quiser. Na verdade, ela está se justificando, né? Ela está se justificando, né? Boa. E aí eu sempre brinco, que aí a gente já linka com aquela pergunta do início da perda da salvação. Né? Da mesma forma que tem pessoa que se auto-justifica, quando as pessoas falam assim, mas você acredita que a salvação pode ser perdida? Eu falo, depende de quem te salvou, né? Depende. Se quem te salvou foram as doutrinas da sua igreja, foram os líderes religiosos da sua igreja, da sua crença religiosa, aí tudo bem, eles são infalíveis. Eles são falíveis. Boa. Agora, se quem te salvou foi Cristo, nenhum daqueles que o Pai deu, ele vai deixar que se perda. João fala sobre isso. É outro ponto que eu vou falar depois, né? Que tá até aqui alguns versículos para a gente pensar um pouco sobre isso. Posso ler os versículos aqui para mostrar o quanto o homem é depravado, pastor? Marcos, por favor, estou aqui só... Então vamos lá, Salmo 14, versículo 1 a 3, peguei um trecho simplesmente lá. Davi falando, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É o texto que Paulo vai usar nesse capítulo 3 de Romanos, né? Ele vai estar citando, ele vai estar falando, pregando sobre o texto do Salmo 14, que é um salmo de Davi. Tem mais um. Davi vai dizer no Salmo 51, que é um salmo de confissão. Os salmos, eles são divididos em grupos, teologicamente falando, e esse é um salmo de confissão de pecado, que ele vai dizer, eu nasci em iniquidade. Então, ele já nasceu em pecado. É isso que ele quer dizer. Em pecado me concebeu a minha mãe. E vamos para o Novo Testamento também, para não ficar só no Antigo Testamento. Colossenses, carta de Paulo aos cristãos que estão em Colossos, capítulo 2, versículo 13. Estáveis mortos pelas vossas transgressões. Mortos. Os nossos pecados nos trouxeram morte. Então, essa é a condição do homem. E aí tem gente que se acha justo, né? Sim. É bom que o senhor tocou nesse ponto, que eu lembrei de Isaías 64. Isaías 64, 6.
que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Boa demais. Ele tem um contexto forte. Esse aí é demais. Né? Essa aí. Tem um contexto teológico assim forte, né? Porque teologicamente esses trapos de imundícia eram pedaços de pano que servia para limpar feridas e o fluxo da mulher quando estava nos seus dias de menstruação. Uhum. Então é isso que a gente precisa do homem. Tá, é justo? Olha Isaías falando. Os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Uhum. E aqui ele está falando no contexto de um povo que estava prestes a ir para o cativeiro e que se achava justo, né? Que o povo de Israel já tinha passado por muitas coisas até chegar lá por volta de 585 a.C. no cativeiro babilônico. E ele fala assim, vocês não são justos, não. Olha o que são os atos de justiça de vocês. Trapos de imundícia. Porque as pessoas... O profeta é corajoso. Demais. Olha, E tem até um livro, você mandou um livro para mim, acho que foi em PDF que você me encaminhou um livro, foi? Nem me lembro mais. Falando uma vez sobre depravação? As nossas obras, trapos de imundícia, coisa assim. Não, acho que foi um artigo. Acho que foi um artigo. Você mandou alguma coisa sobre isso. Marcos, isso é tão bacana que as pessoas que usam essa expressão, eu sou justo, né? Porque ela está se referindo à sua justiça própria, né? Que eu sou uma pessoa que faz isso, faz aquilo, né? Ou seja, eu sou uma pessoa muito correta, mas na verdade, como se fala justo na Bíblia, se refere à justificação que vem de Cristo em nós, né? Deus pegou a nossa injustiça, colocou no Filho dele, e pegou a justiça do Filho dele e aplicou em nós. Então somos justificados em Cristo, né? Então, Isso é que é importante. E é interessante, pastor, porque quando o senhor usa esse termo aí, o ei, né? Sempre gosto de dizer que quando as pessoas elas têm muita dúvida na Bíblia, eu falo assim, vamos ver como está lá no grego, no Novo Testamento, né? Vamos ver como está lá no hebraico, no Antigo Testamento, porque foram as línguas que Deus escolheu para que o texto fosse revelado. E o em, a preposição em, dá uma ideia de dentro. Ah, que bacana, né? Então poderia ser traduzido como fomos justificados dentro de Cristo. Ou seja, se eu estou fora de Cristo, eu não tenho justiça. Olha, Max, é bacana demais, hein? Eu não tenho justiça. O em no grego é dentro. Então, dá uma ideia de dentro. O movimento da preposição é para dentro. Assim como tem o ek, que vem de eklésia, né? De igreja, que é de dentro para fora. Tem o en, que é a ideia de algo para dentro. Muito ali, bacana. Né? Então, dentro de Cristo eu sou justo. Fora de Cristo eu sou injusto. Essa é a questão. Não tem como brigar com o texto. A pessoa tenta discutir, eu falo assim, mas você aprendeu isso onde? Eu aprendi isso na minha igreja. Eu falo, olha, você crê na Bíblia como a palavra de Deus? Cadê? Tem duas Bíblias aqui. Ó. Você crê na Bíblia? Se você crê na Bíblia como a palavra de Deus, então você tem que seguir o que está nela. Ah, mas o meu pastor, o meu líder falou isso. Eu falo, seu líder está errado. Ele está errado. Então, ou você fica com a palavra que está certa, ou você fica com o seu líder que está errado. Mas, às vezes, a pessoa ela sente coceira no ouvido, como Paulo fala a Timóteo, né? E ela quer ir atrás dessas coisas mesmo, dessas novidades. Infelizmente, né, pastor? Marcos, que interessante, que bacana isso, viu? Poxa, muito legal. Agora, bom, você quer continuar sobre o assunto da depravação ou vai para outro ponto? Aí, pastor, se nós somos depravados, que é a condição humana, sem Cristo, sem esse que nos justifica, logo é necessário que algo aconteça na nossa vida. Aí nós chamamos de expiação. Dentro da doutrina reformada, calvinista, e no final eu explico esses termos assim. Calvinista não é quem tem calvície, assim, não, né? Mas calvinista é quem tem uma base teológica em cima de um teólogo importantíssimo para a história da igreja. Nós cremos que existe uma expiação, que ela é uma expiação ilimitada. Expiar dá uma ideia de cobrir. É um termo que tem no hebraísmo, lá dos sacrifícios do Antigo Testamento. Aquele sangue de bodes, de carneiros, de ovelhas, que era jogado, expiava. Expiar é cobrir. Imagina que aqui da pessoa, os pecados dela vinham sangue e cobria. Cobria aquele pecado. Só que aquela pessoa pecava de novo, tinha que cobrir novamente. Por isso que lá na carta aos Hebreus, o autor, que nós não sabemos quem é, ele vai dizer que nem todo sangue de bodes, carneiros e touros do mundo inteiro poderia apagar as iniquidades do povo. Por isso que Cristo, uma única vez por todas, entrou no Santo dos Santos e foi propiciação pelos nossos pecados. O que ele quer dizer? Ele cobriu os nossos pecados. Ele expiou eu já ouvi uma os nossos expressão, pecados. Marcos, inclusive eu até falei sobre isso, a expiação foi
definitiva, né? Uma expiação para sempre, né? Porque antes eles iam, né? Essa expiação era feita todos os anos, né? Veio Cristo e fez a expiação definitiva, né? Definitiva. Entrou uma única vez por todas, sacrifício perpétuo, né? A ideia do perpétuo é algo para sempre. Para sempre. Um único sacrifício. Por isso, você que está ouvindo aí, e aí qualquer tipo de sacrifício, isso é muito importante. Quando você tenta fazer qualquer tipo de sacrifício para alcançar qualquer benefício da parte de Deus, é como se você estivesse querendo crucificar Cristo novamente. Isso é demais. Isso é algo gravíssimo. Gravíssimo. A partir do momento que você tomar entendimento disso, abandona isso. Abandona. Pede perdão a Deus por esse tempo de engano e de ignorância e segue o evangelho. Boa. Porque tem gente que não gosta de falar isso, né, pastor? Fala, não, é o jeito deles de acreditar e tudo. Se você é de outra religião, tudo bem, meu querido, não tem problema, segue a sua religião. Mas se você se diz cristão, não pode existir nenhum tipo de sacrifício para que você tente alcançar algum favor de Deus. Porque foi o único sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, sacrifício perpétuo. Quando Jesus morre, o véu ele se rasga. Aquilo que fazia separação entre nós, né, e Deus. A partir daquele momento, nos tornamos sacerdotes santos, como o apóstolo Pedro vai dizer. Todos nós passamos a ter acesso a Deus. Não pela nossa justiça, mas pelo sacrifício justo de Cristo na cruz. Maravilha, Marcos. Esse é tão importante tocar nesse assunto, porque tem gente que tem esse hábito, né, de fazer sacrifícios, né? Porque aí usam o seguinte argumento, né? Porque é minha fé, eu estou usando a fé. Mas eu falo o seguinte, aplicar fé, entre aspas, né, naquilo que é errado, isso não é fé, né? Isso é ignorância, como se citou aí, né? Porque isso é muito sério. É contradizer o que está escrito, que foi o único sacrifício, o único porque os outros foram transitórios, né? Os outros apontavam para um único verdadeiro sacrifício que foi o de Cristo, né? Era sombra, né, pastor? Não era o real, eram simplesmente sombras, apontavam para o verdadeiro sacrifício. E é assim na Bíblia inteira, porque tem pessoas que falam assim, Jesus aparece no Novo Testamento. Não, no Antigo Testamento, na teologia, nós aprendemos que tem as cristofanias. São aparições de Cristo no Antigo Testamento. O Cristo que é o cordeiro substituto para Abraão. Aparece um cordeiro lá. Por mais que ele... E é engraçado, né, pastor? Tu gosta dessa história? Porque o povo fala para sacrificar o Isaac, mas na verdade Abraão não sacrificou, né? Então a pessoa tinha que subir e descer. Exato. Vou sacrificar, não vai precisar mais. Ó, o cordeiro apareceu. Tchau, era só para fazer o ato. Mas a pessoa vai lá e, teoricamente, na simbologia errada lá do que você acredita, vai lá e sacrifica o Isaac, né? Eu sempre paro e falo assim, esse negócio está errado, não faz sentido. Isaac não foi sacrificado, né? Então, rapaz, depois que a gente entende, né? Outro dia eu preguei sobre isso, né? Falei, gente, o cordeiro apareceu, né? Ou seja, não precisou de Isaac ser sacrificado. O cordeiro foi morto no lugar dele. Você lembra de quem? Quando houve um substituto no nosso lugar, outra pessoa foi sacrificada. Você lembra de quê? De Cristo, né? Então a gente tem ali Cristo, né, Marcos? E sem esforço nenhum de Abraão. O cordeiro apareceu do nada preso lá. É verdade. Ele não fez nenhum esforço. Não custou nada para Abraão. Não custou nada. Abraão não foi atrás caçar o cordeiro, né? Porque vamos usar o argumento também. Teve um outro cordeiro, mas não custou nada para Abraão. E a questão não era nem o sacrifício em si de Isaac, né? A questão era a fé de Abraão. Que aí no Novo Testamento vai falar como que essa fé de Abraão era, que ele acreditava a ponto de que, se fosse necessário, Deus ressuscitaria das cinzas o seu filho. O que estava sendo provado ali era a fé de Abraão, não era uma questão de vou fazer algo para receber outro, né? Era ser fiel a Deus. Então, somos depravados, injustos e precisamos que alguém espie os nossos pecados. Espiar dessa ideia de cobrir. Cobrir. Então, ele cobre os nossos pecados, só que ele não cobre assim, vai cobrir hoje, vai cobrir amanhã, vai cobrir depois, uma única vez por todas. Só que esse sangue, ele age nos nossos corações, nas nossas mentes diariamente, né? Que aí é um processo de regeneração, que depois eu vou falar sobre ele. Bom, Marcos, bacana demais. Deixa eu abrir aqui os comentários. Gente, podem fazer perguntas. Marcos, eu lembrei de uma pergunta aqui, que
Inclusive, tem um vídeo de uma pergunta que eu respondi, e uma pessoa, eu estava vendo hoje, uma pessoa colocou sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Eu sei que você vai tocar nesse assunto ainda. Mas assim como a perda da salvação, né, é uma pergunta muito frequente, essa também. Porque assim, quando eu ouvi essa expressão, uma vez salvo, salvo para sempre, porque eu estava no neopentecostal, eu achei um absurdo isso. Porque eu pensava assim, como é que pode? A pessoa está salva hoje, vai viver pecando e depois vai ser salva. Porque é assim que eu entendia, é assim que era passado para nós. Mas hoje não. Hoje não. Se não há perda da salvação, então uma vez salvo, é salvo para sempre. Claro que você está explicando, né, como você citou, né? Pessoa que, eu fui salva, fui justificada, agora eu vou viver pecando, vou viver do meu jeito, na verdade ela está se justificando. Não recebeu justiça nenhuma, né? Sim, ela não é justa, Sim. né? Ela não há justiça de Cristo nela. O que ela está querendo fazer é trazer uma justificativa. Aí alguns até questionam, todos que questionam a ideia de salvação pela graça, eles questionam usando esse argumento. Já que é pela graça, então eu posso fazer isso. Eu não sei se ele está assistindo, pastor. Cadê? Eu posso citar o nome dele, que ele não se importa, amigo nosso, Alisson. Eu lembro quando ele... seminarista, vai virar pastor presbiteriano daqui a algum tempo, né? Aí um dia, quando ele estava indo para a igreja presbiteriana, que veio do neopentecostalismo igual a gente, ele falou comigo assim, né? Ô Marquinhos, eu posso fazer o que eu quiser? Falei, pode. Eu posso beber? Falei, pode. Posso ir pra balada? Falei, pode. Eu posso cair na noitada? Falei, pode. Mas então? Falei, mas você não deve. Falei, poder você pode ser livre. Vai lá e fala. Legal. Mas você não deve. Essa é a grande questão. Porque a partir do momento que você é salvo e é justificado, eu até brinquei com ele e falei assim, se você tentar e você realmente é salvo em Cristo Jesus, vai acontecer algo que é um outro processo que eu vou falar. Esse chamado eficaz de Deus nos nossos corações, essa graça irresistível, ela te atrai. É muito jovem, né, pastor? O jovem está se convertendo, está no processo, mas eu quero curtir o mundo. Ele vai, é tristeza, ele volta e fala, mas não é isso. Quando eu estou lá, eu sinto vazio, eu estou triste. Por que ele não consegue? Já que a natureza dele é pecaminosa. Era para ele se afundar no pecado e viver bem com isso. Por quê? O questionamento é, por que ele não consegue se afundar no pecado? Ele peca, ele tenta seguir essa vida de pecado e ele não consegue. Ele é atraído de novo para Cristo. É um movimento. Aí na teologia nós falamos que a salvação ela é monergista. Monergista porque depende de um ato. O ato de Deus. Sim. Há uma crença que também é uma crença evangélica, com alguns pontos aí a se alinhar, que fala que a salvação ela é sinergista, ela parte de Deus e depois ela continua um pouco com os nossos atos. Eu não acredito nisso. Ao meu ver, não chega a ser uma heresia, um entendimento equivocado dos textos bíblicos, porque começa em Cristo. Então, se começou em Cristo, já podemos dar as mãos e dizer, somos irmãos. A grande questão é quando fala que começa nas minhas obras. Aí eu já vou falar assim, nem irmão você é. Se fôssemos mais paulinos, nem comeríamos com essas pessoas, né? Mas tem hora que eu falo assim, acho que Paulo era Paulo ali demais, Ô, né? Marcos, vou levar em consideração essa igreja que eu nem entro. Você tocou no ponto aí que o comentário da Elaine. Ela escreveu assim, temos que lutar pela nossa salvação. Bom, aí eu vou deixar com você, porque assim, vou deixar com você aí. Tá, vamos lá. Então, assim, primeiro precisa entender, viu, Elane e demais aí, que somos injustos. Alguém precisa nos justificar, porque somos depravados, completamente depravados. Esse alguém é Cristo Jesus, expia os nossos pecados. A partir desse momento, nos tornamos justificados. Justos, como o pastor disse, em Cristo Jesus. Lembre-se do movimento, dentro de Cristo Jesus. Fora dele, eu sou injusto. Minha justiça não como trapos de imundícia. Depois que esse movimento ele acontece dentro do meu coração, depois que acontece essa expiação, Cristo, independentemente das minhas ações, Cristo faz com que a graça dele venha se tornar irresistível. Então, surge no meu coração um desejo de buscar Deus, surge no meu coração um desejo de congregar, surge no meu coração um desejo de ouvir as coisas de Deus,
alegria quando eu escuto as coisas de Deus, o fruto do Espírito Santo lá de Gálatas, ele começa a se manifestar na minha vida, por causa dessa graça que é irresistível. Meus pecados são cobertos. A partir de agora, surge um desejo no meu coração. Não depende de mim. Aí eu vou ler um texto importante, né? Porque as pessoas elas falam muito sobre a questão de mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Realmente você tem. A questão é que sem Cristo você não consegue fazer isso. Exatamente. Você tem que fazer, mas sem Cristo você não consegue fazer. Depende dele que você faça. Eu tenho certeza que vai nesse ponto da graça irresistível. Os que creem, os que acreditam que a salvação são pelas obras, eles acreditam que a graça é resistível. Resistível. É um outro ponto também, né? O que eu posso resistir a Deus, eu posso dizer não para Deus, né? Aquilo, né? Aí já entra no outro ponto também de eleição, né? Porque uma coisa está ligada à outra, né? Não tem como fugir disso, né? Não tem como. Porque se eu sou injusto, eu dependo que alguém que é justo venha tomar o meu lugar, fazer propiciação, cumprir-me. A partir do momento que eu estou coberto, algo me atrai. Essa graça irresistível. Por que ela é irresistível? Porque eu não consigo resistir à graça de Deus. E aí, pastor, quando eu converso com alguns amigos que são arminianos, seríssimos assim, aí no final explica a questão, eu sempre falo com eles, eu não tenho problema quando eles falam de perda de salvação, porque eu penso assim, você pode acreditar que perde tudo, mas que você pregue o evangelho, você siga a Cristo e que você não venha difundir heresias. Eu não tenho problema com isso, deles acreditarem na questão da perda. Mas não acreditar na irresistibilidade da graça... Eles creem na questão da perda. Sim, eles creem, né? Mesmo os sérios, assim, mas eles acreditam na questão da perda. Mas quando não acredita que a graça é irresistível, aí eu já estou indo contra um outro ponto que eu vou falar no final, que é a soberania de Deus. Porque eu estou falando que é possível resistir à soberania de Deus. E aí para mim, já começa a cair num campo mais de heresia. Então, tem que tomar um cuidado com essa questão. Quando nós falamos dessa graça irresistível, Elane e demais talvez estejam com essa dúvida, que nos faz lutar pela nossa salvação. Então foi o movimento. Eu estava perdido, eu fui achado, justificado, coberto pelo sangue de Cristo. A graça operada pelo Espírito Santo de Deus no meu coração vai fazer com que eu lute pela minha salvação. Não é um ato de justiça. Não é 50% meu e 50% de Deus. Não é sinergista, não depende das minhas ações, depende de Deus. E aí, pastor, a gente entra num ponto importante, né? Porque a pessoa que acredita que depende dela, porque ela acredita que ela é livre do pecado. Verdade. Ela acredita que ela tem um livre arbítrio, uma livre opção de escolher pecar ou não pecar. E aí, meu irmão, biblicamente, nós só conseguimos escolher pecar. Verdade. Por nós. Marcos, esse ponto do livre-arbítrio, inclusive, semana retrasada, eu estava explicando isso para minha filha. Né? Ela está agora com as adolescentes, se você sabe como é, vem com as perguntas. A semana ela perguntou sobre eleição, sobre ser escolhida para mim. E ela me perguntou sobre questão do livre-arbítrio. Né? Eu falei com ela, expliquei para ela que nós não temos mais o livre-arbítrio, e, embora as pessoas usam muito essa expressão, né, de eu tenho livre-arbítrio. E você tocando nesse ponto, eu acho bacana falar sobre isso. Eu não sei, não vai fugir porque está dentro, né? Porque você está falando de escolha. Não foge. Não foge, né? Não foge, porque... Aí, tá dentro. Quando nós voltamos em Gênesis 3, alguém teve livre-arbítrio na humanidade. Foi Adão. Isso, importante. É outro consenso, tá? Isso é outro consenso. Para ser evangélico, eu tenho que acreditar que Adão tinha livre-arbítrio. Porque arminianos sérios acreditam nisso também. Eu preciso acreditar nisso. Ele tinha o livre-arbítrio, ele podia escolher livremente, sem nenhuma influência. Porque o que vai depois de ferir arminiano, de calvinista, é a questão de acreditar que existe, sim, algo de bom, então eu tenho opção de escolher, eu não sou tão preso assim ao pecado. O livre-arbítrio é uma ideia. Eu posso escolher pecar ou não pecar. Não tem nada a ver com isso aqui, ó. Eu tenho liberdade de escolher pegar esse livro aqui de Agostinho ou pegar
esse outro livro aqui, que eu vou indicar no final, sobre teologia arminiana, ou eu posso pegar esse livro muito bom para falar sobre graça irresistível, até aproveitar para indicar ele, ó. Bacana. O Anseio Furioso de Deus. Eu nunca indiquei para o senhor, não, Graça pastor. irresistível. Brennan Manning. É o Anseio Furioso de Deus, ele fala sobre a graça irresistível. Autor muito bom, depois eu indico ele, depois eu mando ele para o senhor. Então eu não tenho livre escolha de não pecar. Pelo contrário, eu só consigo escolher pecar. E na verdade, qual pecado que eu vou fazer? Esse é o conceito de livre-arbítrio. Porque tem gente que confunde isso com escolha, né, Marcos? Você vai falar sobre essa questão. Né? Porque, assim, livre-arbítrio é escolher não pecar. E nós estávamos em Adão, então Adão escolheu pecar e todos nós pecamos. Então não tem como. Todos nós. O único que tinha livre-arbítrio era Adão, né? Era o único. E aí, a partir desse momento, nos tornamos escravos do pecado. Escravos do pecado. O crente, Cristo justifica, ele não é mais escravo do pecado. O pecado não domina os atos dele, mas ele ainda é pecador, que é o que o apóstolo Paulo vai dizer. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Diante dá uma ideia de encostado face a face ali no termo grego, né? Então, o que ele quer dizer? Eu quero fazer o bem, mas tem algo em mim, a natureza pecaminosa de Adão, que muitas vezes faz que eu acabe fazendo um mal. É isso que ele quer dizer. Então, não tem como, por mim mesmo, eu escolher não pecar. Faça um teste aí, ó. Pegue um papelzinho, escreva só os 10 mandamentos. Precisa ser os 613, as 613 ordenanças que alguns judeus tiram da Bíblia, não. Escreve os 10 e aí você vai se comprometer de hoje até a live do pastor na semana que vem, que não vai cair nenhum deles. Em nenhum deles. Só que junto com os 10 mandamentos, lê Mateus 5-7. Que Jesus mostra de verdade o sentido desses mandamentos, né? Que às vezes o adultério ele não é físico, mas ele é no coração, sim. Às vezes a pessoa ela não bate lá no irmão, mas xinga, né? De tolo, assim, e por aí vai. Então existem diversas formas. Tomar o nome de Deus em vão é o que mais acontece. É o que mais acontece. Então nós precisamos entender que todos pecamos e continuamos pecando. Nós não somos escravos do pecado, que é aquela coisa de viver no pecado. Eu vivo no pecado. Se você vive no pecado, aí já é algo complicado. Que nós precisamos entender. Por que você vive nesse pecado? Por que esse pecado te domina tanto a ponto de você não conseguir fazer nada a não ser pecar, né? Aí a gente precisa entender essa questão. Então, a luta pela nossa salvação, ela vem através da obra do Espírito Santo em nosso coração. Essa graça irresistível. Só que essa graça irresistível, ela só vai alcançar os eleitos. Eu quero ler um texto, um trechinho de um texto, Marcos, né? Que ele é muito importante. Antes de você entrar nesse ponto, é tão importante, porque tem gente aqui nessa live, os que vão assistir, pessoas como eu, você e tantos outros que estávamos dentro de um evangelho totalmente distorcido, e assim, a graça é revelada no coração mesmo, não tem jeito, né? A graça alcança os seus, como você sempre fala. E tem gente que tem parente que ainda não conhece o evangelho da graça, que ainda está debaixo das heresias, de ensinamentos errados. E eu sempre falo isso, olha, interceda, ore, não deixe de orar, peça para o Espírito Santo iluminar o coração, mas a gente sabe que se é para ser alcançado, vai ser, e não tem como a pessoa resistir isso. Ela é irresistível, né? É obra de Deus, né? É obra de Deus, não é obra nossa. E aí uma coisa que a gente tem que pensar, o pastor falou, ele vai casar com o texto que eu vou ler aqui, um texto de Atos. Atos 16, aí eu vou ler depois eu mando pro pastor, quem quiser, gente, ter os textos, é só pedir o pastor depois que ele manda. Atos 16, 14. Texto famoso sobre a conversão de Lídia, uma mulher importantíssima para o evangelho, a entrada do evangelho na Europa. Então, Atos 16, 14. Uma das que ouviam o apóstolo Paulo pregando em Filipos. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor, vou ler de novo, ela ouvia Paulo e
o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Logo depois ela vai ser batizada. Logo depois ela vai se converter. O Senhor abriu o coração de Lídia. Se o Senhor não abrisse os nossos corações, os nossos entendimentos, nós ainda estaríamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Quem abre o entendimento, quem faz é o Senhor, né? Ou seja, não oramos, pedimos, mas é Deus quem faz tudo, né, Marcos? É Deus. E não dá para lutar contra o texto, né, pastor? E assim, eu vejo às vezes algumas pessoas que não acreditam na salvação pela graça irresistível, até sinceras e que se esforçam. Estava até assistindo um debate que passou naquele podcast do Vilela, né? Não sei se você chegou a assistir com o pastor Marcos Draconato e o pastor César Cavalcante. Eu só vi o anúncio. Só vi o anúncio. Mas é bem interessante, porque assim, o pastor César é um pastor que eu escuto muito, porque quando eu morava em São Paulo, eu escutava a Rádio Musical FM que ele dirige, né? E é um homem de Deus, assim, temente a Deus, mas ele faz um esforço para tentar encaixar uma graça irresistível no texto. E aí o pastor Marcos Draconato, que às vezes é um pouco meio sem paciência, né? Então, meu irmão, se você não for fiel ao texto, eu não vou ter como discutir com você, não. E eu tenho que fazer as palavras dele as minhas, né? Quando a pessoa não consegue ser fiel ao texto, ele não tem como brigar com o texto. E Deus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse a mensagem de Paulo, que é a mensagem do Evangelho. Né? É um chamado. Essa graça irresistível. Ela não tinha livre-arbítrio. Ela não conseguia escolher. Vou escolher conseguir entender a mensagem de Paulo. O pecado que cega o meu entendimento, pecado outro que cega o meu entendimento, você vai sair aqui agora, que agora eu vou ouvir a mensagem de Paulo, eu vou entender. Ela não conseguia. Só quando o Senhor abriu o entendimento do coração dela é que ela consegue entender, né? Então essa graça ela é irresistível. Então, Marcos, depravação total, depois a expiação, né? ilimitada, né? É limitada, desculpa, que ela é direcionada. Uma expiação limitada que é direcionada, uma graça irresistível. Eu não consigo resistir o chamado de Deus. Alguns até chamam de chamado eficaz, né? Para ficar mais fácil. Esse chamado de Deus é eficaz. Quem ele quiser alcançar, ele vai alcançar. Que aí nós vamos entrar no ponto da eleição, né? Nós vamos entrar no ponto da eleição em si. Esse ponto, o Romário colocou aqui, live top. Romário, acho que é o seu... meu cunhado. Fala, Romário, casou, né? Acho que eu casou, vi a foto. Casou no sítio lá, foi bênção. Bacana demais. Se eu fizer, que não fizer assim, o pastor Joel vai estar longe. Ele falou, entrou em contato comigo, ele, eu acho que a esposa, hoje esposa, mas não deu, felizmente. Mas se eu tivesse aí, seria um prazer, viu? Fazer o casamento dele lá. Bom, Marcos, graça irresistível. Gente, que live maravilhosa, como diz aqui o Romário. Aqui, nessa live, todas as dúvidas sobre salvação estão sendo respondidas. Todas as dúvidas. Marcos, eu vou deixar você tocar nesse assunto, mas eu vou deixar essa pergunta fixada, aquela que eu tinha feito. Gente, quem quiser perguntar, fica à vontade também. Uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Eu, por muito tempo, critiquei isso. Essa expressão, embora hoje eu use essa expressão com muito cuidado, quando eu uso ela, eu sempre explico. Porque, para quem não sabe, acaba achando que, né, onde muitos falam que é a graça, o evangelho da graça, é o evangelho de portas largas, justamente usando essa expressão. Sim. E aí, pastor, puxando esse ponto do que o senhor falou, eu lembrei de que um pastor de uma igreja que a gente tinha lá em São Paulo, a Casa da Rocha, ele falava, né? E fala até hoje o pastor Jorge, que é baterista da banda Resgate, que ele falava assim, uma vez um rapaz que vive uma vida de pecado em si, chegou para ele e falou assim, eu gosto da Casa da Rocha, porque a Casa da Rocha é uma igreja de portas largas. Entra todo mundo. Aí o pastor foi com ele assim, mas no reino não. A igreja tem que ser de portas largas. Né? Sim. A igreja, todo mundo tem que entrar, indiferente de qualquer questão. Boa. Mas o reino não é. Aí ele sempre falava, a questão é, você quer morrer? Você quer morrer
para quem você é, porque se você não quer morrer, o evangelho ele não é para você, né? E só morre quem é eleito. Esse é o ponto. Né? Só morre aqueles que Deus elegeu. E aí eu vou entrar num ponto importante, né? Vou explicar gente, como que surge essa questão de perda de salvação. isso Então, que muita eu vou atenção. falar agora. Gente, prestem atenção. É um ponto muito importante. Esse ponto sobre eleição. Porque, assim, uma coisa está ligada à outra. Né? Você falou que vai falar no final sobre a soberania de Deus, né, Marcos? Então, assim, Vou deixar tudo começa por ele e termina nele. Ele faz tudo, né? Então, muita atenção, gente. Vamos lá. Pode ir, Marcos. Aí o raciocínio ele sempre tem que ser interligado. Então, se eu sou depravado completamente, Sim. se eu sou alguém em quem não havia justiça, dependo da justiça de Cristo para expiar os meus pecados, uma graça irresistível, porque eu não escolheria Deus. A música do Thales Roberto, mais que seja bonita, né? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Rapaz, Deus, eu escolho Cristo todo dia, né? Ela não é bíblica, tá, gente? Ela não é Ô, Max, bíblica. eu tô rindo aqui, Ela não é, não tem como. eu tô rindo aqui porque quando nós começamos, né, o rapaz gravou uma música, ele mandou essa música para mim, eu falei, rapaz, eu não canto mais essa música, eu escolho Deus, não tem como, ele que nos escolhe, tá escrito, né, lá em João, lá fala sobre isso, né, Marcos? A escolha é dele, né? É. A escolha é dele. Aí já vou começar lendo um texto, pastor, que é justamente esse texto. O negócio está alinhado, a gente nem combinou, hein, Nossa, que pastor? bacana, hein? Olha aí. João 15,16. Não me escolhestes a mim, mas eu vos Oi. escolhi. Não foi você que escolheu a Deus. Não foi você que amou ele primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Uma música até que tem muito bonita, né? Ele me amou primeiro. Se não tivesse nos amado primeiro, nós não amaríamos. O ato foi de Deus. Aí alguns arminianos vão dizer assim, a salvação ela sempre começa monergista. Alguns sérios, né? Os que eu gosto de ouvir, eles falam assim, é 100% de Deus, só que depois ela vai ser sinergista. Depende um pouco de mim, depende um pouco de Deus, né? Aí eu já discordo. Mas se falou que começa 100% com Deus, somos irmãos, podemos dar as mãos, né? A partir do momento que fala que depende das minhas obras, começou pelas minhas obras, e Deus viu algo de bom em mim, aí, peraí, porque isso não é evangélico. E não é evangélico, tá, gente? Então, se a sua igreja ela acredita assim, a salvação começou pelas minhas obras, não é uma igreja evangélica. Então, o ponto da eleição está ligado nisso. Esse Deus que, sabendo que somos injustos, que somos depravados, esse Deus que, em Cristo Jesus, expiou os nossos pecados com a graça irresistível do Espírito Santo em nossos corações, nos alcançou, ele elege alguns para a salvação. E aí eu vou falar de novo. Ele elege alguns para salvação. E também, pastor, para ser evangélico tem que acreditar nisso, porque os arminianos sérios acreditam que ele elege alguns para salvação. A questão é que a mecânica desse acontecimento que é diferente, que eu vou explicar. Então, para ser evangélico, eu tenho que acreditar na eleição, tá, gente? Posso diferir um ponto que eu vou explicar aqui agora. Mas eu tenho que acreditar que Deus elegeu, que Deus escolheu. Se eu não acredito nisso, se eu acredito que eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, eu não sou evangélico. Eu posso ser de uma outra crença, que até tenha Cristo como base, mas evangélico... Porque se crê, Marcos, que nós escolhemos a Deus, se crê que não há eleição, aí é tudo o contrário do que você falou. A graça é irresistível. Eu posso me salvar, né? Porque eu não sou depravado, né? Então vai caindo tudo, né? Vai contradizendo tudo o que foi falado. Uma coisa tá ligada, não tem como, né? Outro dia eu falava com uma pessoa assim, olha, não tem como você, mas sobre a eleição, eu não creio muito sobre a questão da eleição. Eu falo, não tem como você ser salvo pela graça, querer que você é salvo pela graça, sem acreditar nisso, porque assim, uma coisa está ligada à outra, né?
eu até brinquei com essa pessoa assim, falei assim, então, se fosse, então, eu vou escolher, fulano vai ser salvo, vou forçar fulano a ser salvo, porque já que não creio na eleição, é como se eu estivesse tirando, olha, Deus não escolhe ninguém e nós vamos fazer de tudo para fulano ser escolhido. E não é assim, né, Marcos? E é desde o começo, pastor, porque tem gente que fala assim, não, isso aí surgiu no Novo Testamento. Não, se nós olharmos para o texto inteiro, gente. Então Deus ele escolhe entre dois irmãos, filhos do mesmo pai. Escolhi amar Jacó e Boa. odiar. E lá é odiar mesmo, viu? Aborrecer é uma tradução para tentar deixar mais leve, tudo. Mas o termo lá é odiar. Uhum. Escolhi amar Jacó e odiar Esaú. E aí Paulo vai explicar isso, né? Que antes mesmo que as duas crianças tivessem nascido, Deus escolheu amar Jacó e odiar Esaú. Uhum. Aí entra um mistério que alguns arminianos, quando eles não entendem a questão dos 5 pontos, eu até entendo, que é o medo de falar assim, mas como assim? Deus escolheu independente de qualquer coisa, ele não viu nada dos dois lá na frente? Não, ele escolheu independente de qualquer coisa. Por isso que nós falamos que a eleição ela é incondicional. Ela não depende de uma condição humana, porque a condição humana é ser depravado. A condição humana é depender de alguém que venha cobrir os nossos pecados, uma expiação que é limitada. A condição humana é depender de uma graça irresistível do Espírito Santo em nossos corações. Sem isso, nós não conseguimos ser salvos. Logo, se todos estamos nessa condição, Deus poderia jogar todos os depravados no inferno. Mas ele escolhe uns para a salvação. E o fato dele escolher uns para a salvação, aí algumas pessoas não gostam de tocar nesse ponto, né? Inegavelmente vai trazer um resultado de outros serem deixados para a perdição. Esse que eu acredito, e aí, pastor, sempre porque eu dou aula em seminário, tem mais pessoas que acreditam assim na perda da salvação que o contrário, né? No seminário reformado que eu dei aula, as aulas lá já acabaram, então agora tenho dado aula só nesse seminário e respeito muito o pensamento e a visão dos irmãos, porque é um ponto difícil. Deus escolheu independentemente, gente. Não tem condição, porque se tem condição, a eleição se torna condicional. Aí é o ponto que aqueles que creem nessa doutrina que a gente chama de arminianismo, que eu vou explicar no finalzinho, eles acreditam que a eleição ela é condicional. Deus, na sua presciência, ele sabe de tudo, ele viu que lá no final da vida o pastor Joel ia seguir ele. Por isso eu elegi o pastor Joel. Só que aí o conflito é maior, porque então a eleição dependeu do que o pastor Joel ia fazer de bom. Né? E não foi uma eleição assim condicional. Então tinha ato de justiça. Sempre vai andar em círculo e vai voltar para destruir aquilo que até evangélicos sérios que não acreditam na salvação, na graça irresistível, acreditam. Vai falar que o homem não é depravado. Aí eu vou ter dificuldade demais de conversar. Marcos, e uma coisa também, né? Essa questão, a pessoa, se ela fosse condicional, né? Entraria também o mérito, né, Marcos? Entraria as obras aí, porque, peraí, então, aí seria o seguinte, eu vou apresentar boas obras e eu vou receber a salvação. Então, aí já seria uma condição, aí esbarra também, aí vai de novo lá em Efésios 2:8, nós não somos salvos, não são pelas obras, né, mas pela graça, né? E fomos salvos para as boas obras, não pelas boas obras. Então, assim, é uma coisa, não tem como não crer nisso. Não dá. Não dá. Eu até brinco, pastor, que é legal os debates desses temas, mas eles são assim, eles não vão ter consenso. Porque a partir do momento que a pessoa não está disposta a crer que depende de Deus, ela até crê assim, aí para mim é evangélico, crê que ser salvo depende 100% de Deus. Então, fui salvo, depende 100% de Deus. Crer na perda, ainda para mim pode ser considerado evangélico, com algumas ressalvas. Depende de como que trabalha essa questão de perda. Porque se a pessoa ela mente, perdeu a salvação, ela virou, perdeu a salvação, aí já vou ter dificuldade com isso, né? Eles falam da questão da apostasia, que eu vou falar no final para falar da soberania. Então, quando a pessoa acredita, pode perder a salvação com uma condição. Se apostatar, eu não acredito nisso, né? Que a apostasia está dentro de um contexto para aquele que não é crente. Eu explico no final. Eu vou ler o texto, pastor, que eu falei do texto lá, eu deixei para o final.
o texto do semeador. Em cima dele eu vou encaixar tudo que a gente está pensando, está conversando aqui. Se a pessoa acredita que pela apostasia pode perder a salvação, até dá para entender como um pensamento evangélico. Vou discordar, mas dá para entender. Mas se a pessoa acredita que perde a salvação a todo instante com qualquer pecado que a pessoa cometa, aí não é evangélico, gente. Me desculpa. Quem batizou quantas vezes, pastor? Quando estávamos lá na dezenas de vezes. Encadernação. Dezenas de vezes. Pois é. Para limpar os pecados, era campanha, era propósito, era batismo, não sei para quê. E era tanta coisa. Que Aí eu já não posso falar que é evangélico. Isso não é evangélico. Não dá para falar, né? Isso não é. Não dá. Isso não é evangélico. Trazer o ponto da apostasia, que é um ponto difícil mesmo, por isso que tem o livro que eu vou indicar, ó, Bia e Castro, Soberania Divina e Responsabilidade Humana. Soberania Divina. Esse livro é principalmente para quem fez teologia aí no Custatus 2. Opa! Esse livro tem que ler, viu, gente? Para ser um cristão reformado que acredita na graça irresistível, é importante ler, porque o D.A. Castro ele fala que é a tensão mais difícil de ser respondida na Bíblia. Somos totalmente responsáveis e Deus é totalmente soberano. Verdade. Então tem mais difícil para entender. Aí é mistério, né? Aí eu falo, aquilo que não tem resposta bíblica em si, não dá para... Mas por que Deus elege incondicionalmente, independente daquilo que alguns fizerem, e não elege outros? Não sei. Não sei. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar bravo lá em Romanos, capítulo 9, né? Que é o texto mais famoso. Eu nem vou trazer ele para a conversa em si. Que ele vai dizer, será que o olheiro não tem direito de fazer um vaso de honra e um vaso de desonra? Um vaso para petição? Será que o olheiro não poderia fazer isso? Ele para com isso, né? Por que tu, homem, questiona a Deus? Por quê? Porque a questão, pastor, é que as pessoas elas se acham justas. Falo muito isso com a Aline quando a gente começa a conversar essas questões. Né? Que a Aline não tem muita paciência, assim, não. A gente estava escutando o debate, né? Ela disse assim, o pastor está falando um negócio que tem nada a ver. O pastor Marcos Draconato já está detonando ele, né? Por quê? Porque é o sentido do homem, o desejo do homem de se achar justo. Aí olha que interessante, vamos voltar para o primeiro ponto de novo. Aí eu já vou tirar a depravação total. Então, exatamente. O homem não é justo. Se todos somos injustos, não é injustiça de Deus a eleição. Muito pelo contrário. É o justo amor de Deus, que podendo condenar a todos, elege incondicionalmente uns para a salvação. Porque se ele não nos elegesse, eu falo que todos nós nascemos a caminho do inferno. Só que Deus, na sua soberania, escolhe eleger uns. Por que eu acho isso injusto? Porque eu me acho justo. Esse é o ponto. Marcos, né? E a passagem que você citou aí, João, né? Não foi a gente que escolheu Deus, mas Deus nos escolheu. Escolha é eleição, né? Escolha, né? Vou escolher. O que é escolha? Eu tenho duas. Eu vou escolher. Escolher não são todos. Né? Se são os dois, então não precisa de escolha. É os dois, é tudo. Né? Mas tem que escolher. Então, né? Então, assim, essa expressão, escolha, e está no Evangelho, né? Quando eu comecei a entender isso, eu falei, meu Deus, está aqui, ó, na minha cara, em João, né? E assim, não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. Né? É porque tem gente que pensa assim, né? Mas como pode? Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. Como é que pode ele separar um grupo e não separar outro? Né? E acabam olhando com esse, né, com esse ponto de vista, né? Pois é. Eu vou para mais um texto. Atos 13:48. E creram todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna. Quem creu? Era o que era bonzinho? Não. Era aquele que por si iria se salvar? Não. Todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui o termo do grego dá uma ideia de prognóstico, aqueles que Deus escolheu antes de tudo. Deus já conhecia antes de tudo aqueles que ele iria salvar. Um outro texto, Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Com qual finalidade? Nos predestinou para sermos filhos de adoção. Antes da fundação do mundo, antes de tudo. Antes do ventre, né, Marcos? Antes do ventre. Não dá para lutar com Não dá.
Não tem como. Não tem como. Então aí eu falo que quem traz a questão assim, tudo bem, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, mas foi pela sua presciência. Vamos cair naquele ponto de novo, pastor, que a gente estava conversando. Então dependeu do homem, porque se ele viu, se ele previu, o homem fazia alguma coisa boa lá na frente, então não dependeu do sacrifício de Cristo na cruz, né? Dependeu do homem. E sempre que fala do sangue de Cristo, gente, o sangue não foi derramado por todos, mas por muitos. Muitos. Nenhuma gota do sangue de Cristo na cruz vai ser em vão. Amém. Todos aqueles pelos quais Cristo morreu, eles vão ser salvos. E quando a pessoa começa a não crer nisso, eu acho que ela cai, pastor, num abismo teológico perigoso. Sim. Perigoso. Que aí começa a relativizar o sacrifício de Cristo. Né? Será que ele era eficaz mesmo? Eu sei que é um desejo de que todos sejam salvos. Sim. Né? Para que todos fossem salvos. Deus não vai ser justo, porque ele vai salvar só alguns. O simples fato de Deus não destinar todos nós injustos, depravados para o inferno, já mostra o quão justo ele é. Verdade. Essa é a verdade, questão, né? Essa é a questão. E aí vem uma pergunta que alguns sempre me fazem assim, mas não seria mais justo ele salvar todos? Mas se ele salvasse todos, se nenhuma parcela dessa raça humana que escolheu o pecado não fosse condenada, ele não seria justo. Verdade. Porque a ira dele também é justiça. E aí as pessoas falam assim, o Deus do Antigo Testamento é ruim. Eu estava acompanhando o pastor lá pastor Garabini numa aula lá na oitava classe de jovens lá, auxiliando ele, e aí ele falou, né? As pessoas falam assim, mas Jesus é muito melhor do que Deus do Antigo Testamento. Mas quem vai pisar o lagar da ira de Deus e o sangue vai alcançar até próximo da rédea dos cavalos é Cristo Jesus, gente. Então isso é muito forte. Pensa, lagar das uvas ali, e eles são as pessoas, né, que estão tipificando como se fosse as uvas. Na ira de Deus, Cristo Jesus, no fim de tudo, vai pisar esse lagar e o sangue vai subir por toda a cidade. A ira santa de Deus. Porque não há mal em Deus. Então, até a ira de Deus, ela é santa, né? Até a ira, ela é santa. Marcos, aqui as perguntas. Entendi. Então, Jesus morreu por todos os eleitos e não para todos. O Gleison pergunta. Aliás, ele afirma, né? Exatamente. Aí tem uma outra pergunta. Então, existe predestinação? Alguns foram destinados para o inferno e nada poderá mudar? É isso? Então, aí vem um ponto complexo que a própria doutrina calvinista tem dificuldade com isso, né? Que é a questão da dupla predestinação. Uma coisa é fato. E claro que Deus escolhe uns para a salvação e deixa outros para a perdição. O fato de Deus deixar outros para a perdição não torna Deus injusto, porque todos são injustos. Então, todos deveriam, na lógica, porque as pessoas gostam de usar a lógica, né? Então, você pode usar a lógica, como assim? Deus salva um, não salva outro? Ele não é justo? Todos somos injustos. Então, o justo, nessa ótica, seria todos serem condenados. Ele escolher alguns para a salvação, automaticamente outros são destinados para a perdição. Automaticamente. Então, o Flávio complementou bem aí, pastor. Na verdade, todos estão destinados ao inferno, né? Se eu não me engano, o doutor Russell Shedd, todos nascemos a caminho do inferno. O que Deus faz é tirar alguns. Né? Exato. Mas todos nascemos a caminho do inferno. Uma coisa que eu sempre falo, Marcos, né? Que nós merecíamos o inferno. O que a gente merece? O inferno. Então, se for falar de mérito, né? Mérito, qual o mérito nosso? O que a gente merece? Inferno. Só que Deus, na sua soberania, veio e enviou o seu filho para salvar aqueles que ele escolheu. Então, assim, por isso que nós não somos salvos, não há mérito na salvação, porque o que a gente estava para receber era o castigo, a morte eterna. Né? Então, assim, é muito legal isso, muito interessante, porque isso vai abrindo a mente das pessoas. Eu vou falar uma coisa, isso é um divisor de águas muito grande, viu, Marcos? Crer nisso muda a forma da gente viver, né?
Porque assim, a gente passa a entender, e aí daqui a pouco eu caminho para o ponto final, que é a soberania, que Deus é soberano. Mas aí já puxando o link, né, escutei uma pregação muito boa do pastor Zé Bruno, ele falando que as pessoas acreditam que tem livre-arbítrio, né? Ele falando que ele um dia entrou para pregar na Casa da Rocha, chegou mais cedo, não era para ele chegar mais cedo, alguma coisa aconteceu que ele chegou mais cedo, o trânsito em São Paulo andou, e trânsito São Paulo sabe que não anda, né? E ele tenta para tomar um café, porque ele achou que ele tinha escolhido sentar ali para tomar o café. Do nada veio uma senhora que estava com pensamentos de morte para conversar com ele antes do culto. Aí ele brinca e fala assim, será que eu tenho livre-arbítrio? Bacana, né? Será que eu escolhi chegar mais cedo hoje para tomar o café na cafeteria da igreja? Ou será que Deus, na sua soberania, criou toda a condição para que eu chegasse mais cedo, porque aquela senhora precisava ser alcançada pelo Evangelho? Aí... E aí a gente começa a ir longe nisso, pastor, porque um dia eu e a Aline compramos, eu não lembro o quê. Você está me ouvindo aqui para me ajudar, achando que a gente ia comer. Aí do nada apareceu alguém pedindo, estava precisando muito, né? Então será que eu comprei para mim mesmo? Por mais que eu tenha liberdade de comprar o que eu quiser. Verdade. Mas a responsabilidade humana, ela está debaixo da soberania de Deus. Não é o contrário. Não é o contrário. É a soberania de Deus que está aqui em cima. A minha responsabilidade, os meus atos, eles estão aqui embaixo. Então, muitas vezes, até atos simples do dia a dia, nós acreditamos que nós estamos fazendo o que nós queremos. Mas é o próprio Deus nos guiando. Assim como o pecado, que nos direciona para fazer aquilo que não gostaríamos de fazer, porque desagrada a Deus. Então, o Espírito Santo de Deus em nossos corações nos guia. É Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Para o beneplácito da sua vontade. Então, não é para nós, né? É para a glória dele, que é o fim do homem. Exato. Confissão de fé de Westminster, né? Que é quando um presbiteriano começa lá, aí para a igreja presbiteriana, o primeiro artigo, o fim do homem é glorificar a Deus. Esse é o fim do homem. Então, é para a glória de Deus. A salvação é para a glória de Deus. A condenação é para a glória de Deus. Aí vem o questionamento, né, pastor? Por que o senhor prega, pastor, já que Deus tem os seus eleitos? Por que? Talvez você vai estar pregando ali, mas é só 10 ali que são eleitos, porque a pregação é para a glória de Deus. E para ver salvação tem que ter a pregação, né, Marcos? Tem que ter a pregação. Foi o meio que Deus escolheu, o instrumento que Deus quis escolher. Aprove a Deus escolher esse instrumento. Então, toda pregação ela é eficaz. Porque para aqueles que são eleitos, ela vai fortificar. E aí nós vamos para o segundo processo. Eu falei lá no início do processo de justificação. A partir do momento que somos justificados, porque fomos eleitos, espiados, essa graça irresistível nos alcançou, acontece um processo contínuo de sermos santificados. Então, somos justificados, estamos sendo santificados diariamente. Aí é obra do Espírito Santo em nossos corações, em nossas mentes. Então, um crente que não está passando por um processo de santificação, ele muito provavelmente não está permitindo, e isso é um problema, permitindo que num processo natural, porque eu brinco, você não resiste à salvação, mas a pessoa, ela muitas vezes opta, dentre das opções de escolher o livro A, o livro B ou o livro C, ela opta por coisas que desagradam a Deus. E muitas vezes ela opta conscientemente. Então, o processo de santificação é nos livrar dessas escolhas conscientes ou inconscientes que desagradam a Deus. Já fomos salvos, justificados pelo sangue de Cristo, mas estamos num processo de santificação, de separação. É aí quando a teologia ela fica mais complexa, porque existem alguns que, nesse processo, acabam se tornando mais santificados do que outros. Oram mais, jejuam mais, no sentido bíblico do jejum, né? Não naquele sentido que as pessoas usam para conseguir as coisas, esmeram mais no estudo das Escrituras. Então, no processo de santificação, que começa como obra de Cristo, só que aí a Bíblia constantemente ela traz uma ordenança, sede santos. Texto de Levíticos, porque eu sou santo. Confirmai a vossa eleição. É isso que está sendo dito. Não é que depende da minha salvação. Mas um dos processos mais misteriosos é esse processo de santificação. Esse processo, existem ações do ser humano.
Entendi. Ele não vai fazer com que eu seja salvo ou não salvo. Mas existem ações do ser humano no processo de santificação. Aí é que eu brinco que, nesse momento, eu consigo conversar com a arminiana e ser sinergista. Existem atos, sim, que Deus pede de nós, mas antes, no nosso coração, ele foi preparado para que esse ato ele seja feito, né? É importante entender isso, porque tem gente também que pensa assim, não vou fazer mais nada, não. Eu vou ler a Bíblia, não? Eu não vou ir para a igreja? Eu não vou fazer isso? Eu não vou fazer aquilo outro? Sou justificado no sangue de Cristo, e o processo de santificação que deveria estar acontecendo na vida dela acaba não acontecendo. Porque existe sim, gente. Aí quando entra um outro termo importante, o famoso galardão, que eu não faço a mínima ideia do que é. Mas muito provavelmente está relacionado a isso, né? Então existem pessoas que se esmeram mais, que se esforçam mais. Isso não faz elas serem mais salvas ou menos salvas. Mas há um mistério nesse processo de responsabilidade humana na santificação. Que é algo bem complexo, né? De entender. Então, Marcos, você já tocou no ponto sobre... falou da santificação. Você tocou no assunto agora, no ponto também sobre a soberania de Deus. Você quer... Pode... Último ponto, né? Que é o ponto importante para a gente entender assim. Eu brinco que eu falo assim, né? Quando eu estou conversando com alguém que crê um pouco diferente. Falo, você crê que Deus é soberano para fazer tudo o que Ele quiser? Mas tudo mesmo? Fala, creio. Fala, então pronto. Você é calvinista, né? Você é calvinista igual eu, não tem condição, né? Porque você crê que tudo que Ele pode eleger que Ele quiser, né? Ele pode ser alguém que vai nos alcançar com uma graça irresistível. Porque a pessoa... E assim, quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos falando da soberania de Deus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dá. E hoje, no finzinho, tem algo importante, importantíssimo. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. O Senhor, Pai nosso, com a sua soberania, não nos deixe cair em tentação. Porque nós não somos livres. O Pai Nosso é uma oração que mostra que nós não temos livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Porque se tivéssemos, não precisava pedir para não nos deixar, não. Era só falar assim, Senhor, se eu cair em tentação, porque eu vou tentar não cair, se eu cair, me perdoa. Não é essa oração. Não nos deixe cair em tentação. Porque se Ele deixar, nós cairemos. Esse é o ponto. Porque nós caminhamos para o inferno. A única coisa que Deus faz é, pela sua imensa misericórdia e soberania, tirar alguns de lá. E não é assim só no Novo Testamento, é assim desde o início. Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu o sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Isaías 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou. Pastor, já deve ter usado esse texto, hein, pastor? De forma errada, né? Isaías 14, 24. Senhor dos Exércitos jurou. Confessei assim sucederá com determinação. Já usei várias vezes de forma errada. Pois é. Ele fala que ele vai destruir a Síria. A gente usava esse texto, Marcos, como se fosse, né, como penseis, como eu penso, como um homem pensa. A gente distorce, roubava o texto, né? Pois é. Tem mais texto. Vamos para o Novo Testamento, Tiago 1,17. Toda bondade, todo dom perfeito vem do alto. Nada de bom vem de você. Tudo de bom vem de Deus. Pastor Jeremias pode usar uma frase que ele fala assim: quando você vê algo bom, meu irmão, gente boa, foi Deus que fez. Eu fazendo algo bom, foi Deus que fez. Quando você vê algo ruim, fui eu mesmo. Então, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. O homem não consegue ser bom por si. Por isso que Jesus questiona aquele jovem rico. Quando ele chega para ele e fala assim: bom mestre. Ele fala: não há um que não seja bom, que não seja Deus. Só Deus é bom. Por que ele chama de bom, né? Só Deus é bom. Nós só temos bondade quando o nosso coração, que é escurecido pelo pecado, ele é regenerado. Nesse processo de santificação, de regeneração. Aí o nosso coração consegue manifestar essa bondade. Não porque tenha bondade em mim, mas porque Cristo, com seus atributos, aí a teologia, né? A teologia explica, com seus atributos comunicáveis, nos comunicou a sua bondade. E nós conseguimos externalizar.
Ah, mas por que tem pessoas que não são cristãs e elas manifestam certo tipo de bondade? Nós chamamos de graça comum. Alcança todos, independente de crerem ou não em Deus. A graça comum, existe a graça especial, que alcança os eleitos. Porque até mesmo nos nossos atos ditos de bondade, muitas vezes é pecado. Por que eu dou um copo de água para a pessoa? Por que eu vou, na madrugada de São Paulo, distribuir marmita, para depois tirar foto, postar no site da igreja e fazer uma reportagem na rede de televisão famosa? É para isso? Porque se for para isso, não é bondade. Aquilo que a minha mão direita faz, que a minha mão esquerda ela não saiba, né? A ideia de um ato generoso. Generoso. Eu não estou falando que não deva postar, né? A questão é qual que é o intuito que está se postando. Está por detrás aquilo, então, né? a pessoa posta para mostrar, somos bons, somos a igreja que mais faz trabalho social, estamos em todos os lugares, olha, estamos no presídio. Qual que é a intenção de estar no presídio? Estamos no hospital. Qual que é a intenção de estar no hospital? Estamos alcançando diversos lugares, trabalho com mulheres e homens em situação de prostituição. Por que eu estou afirmando tudo isso? Eu quero mostrar que eu estou fazendo. Eu estou voltando para Gênesis 3. Estou mostrando que eu quero ser igual a Deus. E o que tem de líder religioso que acha que é igual a Deus não tem condição. Exatamente. Só que aí o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Filipenses: Deus é quem opera em vós querer realizar. Deus é soberano. Se eu não crer nisso, eu não posso me considerar um cristão evangélico. Se eu não crer que Deus é soberano a ponto de endurecer o coração de Faraó, para que Faraó não deixe o povo ir, e depois deixar o coração de Faraó ser endurecido, para que Faraó deixe o povo ir. Deus tem os reis na palma da sua mão. E ele os inclina para a direita ou para a esquerda. Gente, quando teve a época da eleição, e aí, pastor, eu vi crente que crê na soberania de Deus, acreditando se candidato A ou B ganhasse, ia ser o fim do Brasil, o fim do mundo. Eu falei, como que pode ideologia política cegar crente bíblico? Deus não vai perder caso fulano, beltrano, ciclano tome o poder. Ele não vai. Ele fala para Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei ruim. Sim. Fui eu que te levantei. Fui eu que te levantei. Você foi ferramenta nas minhas mãos para corrigir o povo de Israel. Ele fala para os reis assírios que foi ele que levantou. Ele chama Ciro, que era um rei ímpio da Pérsia, de o meu ungido. O meu ungido. O coração dos reis está na mão do Senhor. E ele os inclina para a direita ou para a esquerda, para onde ele quiser. Deus é soberano sobre tudo, até sobre aqueles que não creem nele. Porque aí a gente pode ir além. Lá em Provérbios vai dizer que até o ímpio foi feito por dia mal. Então, Marcos, quando eu te falei, isso é um divisor de águas muito grande, porque você passa a olhar tudo com outros olhos. Tudo, né? Quando você entende que Deus é soberano, tudo é Ele, por Ele, né? Tudo vem dele. Esse momento aqui, Ele permitiu que a gente estivesse aqui, né? Ele criou uma situação para que a gente fizesse aqui essa live. Tudo é Ele, né? E a gente deixar de crer na soberania de Deus, aí é o que eu falei, é voltar tudo lá atrás, é desconsiderar tudo, né? E tão bacana esses textos que você usou, esse de Isaías, como pensei, assim sucederá, né? Ali não fala do homem, porque imagina o que você pensa, olha, eu fico, meu Deus, eu volto lá atrás, como eu era cego mesmo, como pensei assim sucederá, como determinei assim se efetuará. Aí entra aquele ponto que, inclusive, acho que você vai lançar o seu livro aí, você vai falar sobre isso, a questão da pessoa determinar alguma coisa para Deus, Marcos, né? Que é um ponto muito importante, né? Na oração. Eu determino que amanhã vai acontecer isso, eu determino que essa semana tal, nós não determinamos nada, né? A oração cheia de determinações para Deus, né? Como tivesse algum poder, né, pastor? Essa é a grande questão. E isso é perigoso, porque aí eu me torno o próprio Deus, né? Eu me torno o próprio Deus. Eu vou ler Romanos 9, não ia ler não, pastor, mas estamos precisando ler Romanos 9. Vou ler um trechinho de Romanos 9, porque
ele é o divisor de águas para essa crença também. Então, para quem está tendo muita dificuldade naquilo que a gente está conversando, lê Romanos 9 várias vezes, estuda Romanos 9, procura comentários sobre Romanos 9, porque tem gente que deve estar pensando assim, será que Deus é injusto? Será que Deus é justo porque ele escolhe? E aí Paulo vai tentar responder. Romanos 9:11. Todavia, sobre Esaú e Jacó, todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou mal, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, a mãe, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E o termo no grego é odiei Esaú. E então, o que diremos? Aí é o que alguns devem estar pensando. Acaso Deus é injusto? Paulo responde, de maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Gente, se eu não quiser crer nesses pontos que a gente está conversando, não é só Romanos 9, não. Romanos 9 é um dos textos mais claros. Mas primeiro eu tenho que rasgar Romanos 9 da Bíblia. Não tem texto mais claro que mostre escolha de Deus, condição humana, graça irresistível, soberania exaustiva de Deus, do que Romanos 9. Aí eu tenho que rasgar Romanos 9 da Bíblia e falar assim, isso aqui eu não vou seguir, não. Só que Romanos 9 cita outros textos, né, pastor? Sim. Aí eu vou ter que tirar Gênesis, um pedaço do Êxodo. Aí vai ser difícil. O Evangelho de João, carta de Paulo aos Efésios, Filipenses, Gálatas, Coríntios, que em 1 Coríntios ele fala muito sobre efetuar de Deus em nossas vidas. Então eu vou ter problemas. Por isso que ele tem que pensar. Eu posso dizer assim, e não há problema nenhum de falar isso. Eu tenho muita dificuldade com tudo isso. Eu também tenho. Muita dificuldade com tudo isso. Tenho muita dificuldade de entender na lógica humana sobre tudo isso. Eu também tenho. Mas falar que eu não acredito que está errada a interpretação aí é demais, porque o texto bíblico, ele é claro. Será que dá para ir para Mateus 13, pastor? Dá. Marcos, eu estou com 13% de bateria aqui. Mateus... Será que vai carregar? Não, acho que dá tempo. Gente, a live... Mateus 13, a live tá de... versículo 4. O comentário, o Petrano colocou que live, melhor live da vida dele. O Flávio também comentou, parabéns, professor, por falar a verdade. Glória a Deus. Eu marquei aqui, obrigado por essa live. O Gléucio colocou, muito bom, que maravilha. Eu não imaginava que existia um evangelho tão maravilhoso assim. Que maravilha, Marcos. Existe. É o evangelho, o Gleice. É o evangelho que Cristo nos deixou. Obrigado pelos apóstolos, né, Marcos? Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Vamos para Mateus 13, pastor, que eu falei que eu ia ler o texto, eu vou ler o texto, mas vamos encaixar o texto. O Flávio colocou assim, ó, uma aula grátis, pelo amor de Deus. Deixa essa live salva, pastor. Vou deixar, Flávio. Tem que deixar, né, pastor? Demais. Vai ficar salva, né, pastor? Não, isso aqui está sendo uma matéria de teologia. Teologia sistemática. Soteriologia, exato. Sobre salvação. Tá, né? Mesmo, doutrina da salvação. Tá amplo, né? Tá amplo. O Miquel colocou muito bom, queremos a parte 2 aí, Marcos. A gente pode depois ver a parte 2, né? Pode combinar, talvez, falando especificamente de quando surge a confusão, pastor. Calvino e Armínio. Né? Boa. Pode deixar para falar isso, porque aí já vai ter a base para depois poder falar de calvinismo e arminianismo. Porque se não tivesse surgido essas teologias, não estaríamos discutindo isso aqui agora, né? Foi só ter surgido essas divergências. Exato. O perguntou aqui o Shopping, mas acho que você vai voltar nesse assunto sobre julgamento, cada um não será julgado pelas suas obras. Eu acho que você acha que dá para encaixar agora ou deixa para a próxima? Então, aí vem Apocalipse, né? Aí vem Apocalipse. Porque ele deve estar querendo dizer assim, já que obra não é tão importante, então por que tem o julgamento, né? Qual o motivo de ter o julgamento? Aí, gente, o julgamento tem funções. Tem função de ser coroado pela maneira como Cristo me salvou. Tanto que tem uma coroa, o termo que Paulo usa, bema,
lá em 1 Coríntios, é aquela coroa de louro lá que os atletas eles ganhavam, né, em Atenas e nas corridas lá na Grécia. E tem para condenar. Sim. Então, existe o julgamento para mostrar o que Cristo fez e existe o julgamento para mostrar o que nós viveríamos e faríamos sem Cristo. Uhum. Então, esse é o objetivo. Ma- Mas não há nenhuma injustiça no julgamento final, nenhuma. Vamos deixar esse assunto, porque aí, se for aprofundar demais nesse assunto, vai levar para escatologia, né, Marcos? Ou não? Vai ser outra disciplina da teologia. Né? Bom, realmente, todo mundo querendo parte 2, então tá bom, gente. Vocês que ajudam a fazer a live, vamos fazer a parte 2. Deixa o professor Marcos aqui concluir. Mateus 13, que tinha me falado, né? Mateus 13, versículo 3 em diante. Famosa parábola do semeador. Por que então tem gente que afasta? Por que então tem gente que começa na igreja e sai? Ela não é salvo? Não é salvo para sempre? Vamos tentar fechar com esse texto, com tudo que a gente falou no decorrer da live. Versículo 3. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas a queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus vai explicar essa parábola dizendo, o problema era a terra e não a semente. Muitas pessoas vão entrar na igreja, mas elas não foram eleitas. O problema não é a semente. O problema é muito bacana. Esse é o problema. Show. Que maravilha. Se a terra do teu coração não for alcançada por Cristo Jesus, você pode ficar na igreja há 30 anos, né? Que não vai adiantar nada. Uhum. A semente era a mesma. O semeador foi jogando essa semente. A pessoa está na igreja, vai se alegrando, vai lá, daqui a pouco ela sai. A terra dela não é no coração eleito, né? Não adianta. Top. Aqueles que a terra não é um coração eleito, não vão ficar. Primeira vez que eu fica. ouço falar assim, da parábola do semeador, assim, né? Que sobre a eleição, né? Você tocou apontando a parábola para a eleição. O problema não na semente, o problema está na terra. Ou seja, se não é o coração escolhido, não tem jeito. Se não é a terra para a semente, o problema não está na semente, né? O problema não está. Não está. Não é a palavra do pastor que foi ruim, né? Não, o pastor não está pregando como deveria. Não é a semente muito lançada, bacana. E a semente tem que ser lançada. Maravilhoso. Jesus está mostrando isso, tem que pregar. Mas se a terra do coração não for de um coração eleito, não tem jeito. Né? Muito legal. E Deus não é injusto. Se depois de tudo isso a pessoa ainda acha que Deus é injusto, aí não tem o que fazer, né? Infelizmente. Que bacana. Quando você falou para mim que usar esse texto, imaginei, falei assim, mas agora você falando é extraordinário isso. É para fechar essa live aqui com chave de ouro, gente. Que live maravilhosa, Marcos. Então, vamos deixar já aqui, então. Eu sei que você tem muita correria, vamos, se quiser 15 dias, daqui 15 dias, você vê a sua agenda. Eu acho que quinta que vem é melhor, pastor, porque na outra semana vai encaixar um feriado, né? Tem feriado, né? Então, quinta que vem... Quinta que vem é melhor, porque eu estou mais tranquilo, porque eu estou pegando aula segunda, quinta eu não pego aula, não. Dessa semana eu não pego, então, fechado, Marcos. Quinta que vem, teremos a parte 2, né? Aí eu trago, pastor, especificamente a teologia. Vamos entender como começaram as confusões, né? Então tá aqui arminianismo puro e simples. A gente começa a falar um pouquinho de Calvino, de Armínio, né? Tem um livro muito bom sobre teologia arminiana, ó, que é esse livro aqui, Teologia Arminiana, Mitos e Verdades. Porque tem pessoas que exageram e falam que o arminiano ele não é crente. Aí, meu irmão, tomar cuidado, porque não é bem assim não, viu? O arminiano sério, ele é crente no Senhor Jesus. Mas é o que a gente conversou no começo, hein, pastor? O que é doutrina central? Tem que crer na doutrina central. As questões que vão surgindo depois ali, né? Vão pensar assim, a raiz, crê na raiz?
Se não crê na raiz, não é crente, não. Me desculpe aí, você pode ser considerado A, religioso a, do- neopentecostal, religioso de uma igreja tradicional, né? Mas a crente não é, não. doutrina básica, né, Marcos? Se crê nessa doutrina básica, né? Mas que maravilha, que olha, como diz o Flávio, né, uma aula grátis para todo mundo aí, né? A live vai ficar salva, gente, salva. E assim, Marcos, vai ser minha live. Eu já fiz outras lives falando sobre salvação, mas nenhuma delas como essa aqui, bem completa, né? Porque você abordou todos os pontos, né, que envolvem a doutrina da salvação. Então, essa live aqui vai ser a referência minha quando alguém me perguntar sobre salvação. Fala, olha, eu vou responder, mas assim, você quer algo mais completo para você não ter nenhum tipo de dúvida? Assista essa live. Assista essa live, porque tem todos os pontos nela, né? E semana que vem é a segunda parte. Ótimo. Aí semana que vem nós entramos na teologia para entender como surgiu a Sim, confusão, né? Entender que as duas são teologias bíblicas, né? Mas, ao meu ver, a teologia arminiana ela está equivocada em alguns Você, pontos. Nós vamos tentar você explicar o comentou porquê. também, eu achei interessante que esse ensinamento, essa doutrina que a salvação vem pelas obras, ela é recente. Puder trazer também, Marcos, como Isso. ela surgiu também, acho que é muito importante, porque Vamos foi ter uma falar. live com o Flávio, acho que o Flávio vai lembrar. O Flávio falou uma coisa que é verdade. Assim, as pessoas têm que entender que o evangelho da graça não é um evangelho recente, né? Elas têm que procurar saber o seguinte: esse evangelho que eu creio hoje, né, se referindo ao neopentecostal, começou quando? Puxar isso. Peraí, esse começou lá, você tem a memória melhor, você sabe que lá em sei lá o que, né? Começou lá o neopentecostal, mas 1970, 1970. tá aí, ó, 1970, peraí, e de 70 para trás, que evangelho que existia? Então, isso é muito importante, Marcos, puxar a corda, né, para ver a origem, buscar a origem disso, como surgiu isso. Hoje isso é libertador, a pessoa buscar isso, né? Então, na semana que vem a gente pode trazer isso também, né? Vamos sim, a gente passa pela história da igreja para entender, porque assim, o pensamento teológico é o que explica aquilo que é complexo, né? Ou pelo menos tenta explicar. Então, não estamos falando que entender isso aqui que foi abordado na live é simples. Mas o pensamento teológico sadio, por isso a importância da teologia. E quem já fez teologia, seja um curso básico ou não, consegue perceber isso. Você começa através da reflexão de teóricos, teólogos, pensadores, homens e mulheres de Deus, pedagogicamente entender melhor. Uhum. Então, nós vamos falar sobre como esses teólogos, eles trouxeram de forma técnica as explicações. Como surgiram os 5 pontos do arminianismo que tentam contrapor. E aí é legal falar até sobre confissão de fé, Boa. pastor. Porque tem gente que questiona muitas confissões de fé das igrejas. Elas são importantíssimas. Importantíssimas mesmo. Ó, meu pastor aí, ó, o pastor Everton apareceu aí, ó. Tem que marcar de fazer uma live com ele, pastor. Sim, vamos marcar. Vou colocar em contato. Pensa no pastor presbiteriano assim, sensacional, ó. Pastor Everton. Boa. Trabalha lá no Vale do Ribeira. Bacana, bacana. Você está indicando, então, coisa boa mesmo. Ele muito boa demais. Show de bola. Vamos marcar sim com ele, sim. Vamos marcar sim. Marcos, eu estou com 8% de bateria. Que live. Mas olha, obrigado pela sua participação. Gente, bom, vocês que ficaram com a gente aqui até agora, vocês viram como foi a live. Quem chegou agora, vale a pena você voltar no link e assistir tudo. Compartilhe essa live o máximo que você puder. Eu vou salvar aqui. Marcos, eu vou te marcar lá também. Beleza, pastor. Deixo salvo e compartilho também. Você quer que eu deixe como colaborador ou você quer que só apenas marca? Pode marcar, compartilho. Vou marcar. Quem não segue o Marcos, tá aí o Instagram dele, Marcos Henrique DA8. Isso, pode seguir lá. Tem lá nos destaques várias reflexões do Antigo Testamento. Quando eu tiver um tempinho, vou fazer do Novo. Falta tempo. Então, Marcos Henrique DA8, Instagram. Tem também o YouTube também, né, Marcos? Teólogo Raimundo. Jogou, vai aparecer lá junto com a Aline, tem um curso de teologia lá, que são aulas simples, né? Mas tem grego, tem hebraico, dá para continuar estudando aí, quem tiver interesse. Tá aí,
É o teólogo que eu indico para todo mundo. Marcos foi uma pessoa de Deus na nossa vida, um amigo, e me ajudou muito no início dos meus conflitos, gente, e me ajuda até hoje, tá? Então, assim, é uma pessoa que eu tenho uma enorme gratidão, indico sim para todos vocês, porque foi instrumento de Deus, tem sido instrumento de Deus. No início, quando começamos a nossa caminhada no Evangelho da Graça, eu tive muitas dúvidas. E o Marcos foi indicando livros, foi mandando para mim conteúdo, e foi indo, foi caminhando. E assim, e aprendendo até hoje com ele. Tá? Marcos, muito obrigado. Tenho que agradecer a Deus pela sua vida. E vamos que vamos. Semana que vem, então, combinado, né? Combinado, pastor. A gente marca no mesmo horário, aí fica tranquilo. 9 horas. Para participar. 9 horas. Então... participar. Aí depois a gente conversa das pautas. Se tu tiver perguntas durante a semana também, sim. aí você fala. A gente dá um tempinho para as perguntas, porque surge, né? Depois que fala muito assunto assim, surge muita dúvida. Gente, quem quiser perguntar sobre os livros que ele indicou, pode entrar em contato. Marcos, se puder mandar o print para mim dos livros. Pode. Aí, quem quiser, eu mando para vocês aí o print dos livros. Pode mandar mensagem no direct meu, ou no meu, ou do Marcos mesmo. Marcos Henrique DA8. Beleza? Ô, Marcos, obrigado, meu querido. Jesus abençoe. Você, a Aline aí. Tamo junto e Deus na frente sempre, Ele é soberano. Tá? Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Um grande abraço. Tchau. Abraço. Gente, essa foi a live com o teólogo Marcos Henrique. Que live maravilhosa sobre salvação. Se você entrou aqui agora na live, pouquinho tempo, 5, 10 minutos, volta no início, uma live de 2 horas. Mas muito tempo, sim, mas 2 horas. Muito conteúdo, onde eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Assunto sobre salvação completo. Sinceramente, eu não me lembro de uma live falando sobre salvação tão completa como essa. Eu não me lembro. Essa que é a primeira. Então, quem entrou agora, volta lá, assiste desde o início. Quem está comigo desde o início, compartilhem, comentem o que vocês acharam da live, que chamou sua atenção, e não deixe de curtir. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Aproveitando aqui a audiência de vocês, domingo na Atos 2, na Igreja de Santos 2, teremos cultos, tá? Em São Paulo, Pastor Jonas, Rua Carolina Fonseca 868, Itaquera. Em BH, Pastor Flávio, Pastor Dero, Pastor Marcos, Rua Coriatã 140, bairro Guarani. Maiores informações, entre em contato com a gente, ou comigo aqui no Instagram, ou no Instagram da Igreja Cristã Atos 2. Tá bom? Beijo no coração de todos, grande abraço, até o nosso próximo encontro.